pelo Sul. Participe desta campanha. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite a você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Tem São Paulo, tem Fluminense, os tricolores se enfrentam aqui no estádio do Morumbi. A bola vai rolar para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes entra em campo e já traz o destaque primeiro do tricolor, que vem impossível com o novo treinador. E aí, Paulo do Vale, esse São Paulo, abraço, boa noite. Fala, Ulisses Costa, um abraço para você, para amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, inclusive com o Luiz Ubeldi, ó, aqui no gramado, aquecendo com os jogadores. Ele acompanha tudo de perto. São 5 jogos, nenhuma derrota até aqui desde que assumiu o tricolor paulista, mas é apenas o segundo jogo do Zubeldia no Morumbi, e o único empate dele, além das vitórias, foi aqui no Morumbi contra o Palmeiras. Então tenta a primeira vitória diante do torcedor São Paulino, e com 3 novidades na equipe: Nestor na vaga de Michel Araújo, suspenso; Juan no lugar de Caleri, que está no departamento médico; e André Silva, por opção, na vaga de Ferreirinha. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Fluminense, como é que vem pro jogo? Bruno Miliose, boa noite, Bruno. Fala, Ulisses, tudo bem? Um abraço para você, para amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falar do Fluminense, que vem de vitória na Copa Libertadores e está na zona de rebaixamento nesse momento no Campeonato Brasileiro, e mesmo assim o técnico Fernando Diniz opta por poupar titulares. 3 jogadores veteranos, Felipe Melo, Marcelo e também Germancano, começam no banco de reservas. Time alternativo do Flu, hoje aqui no Morumbi, Ulisses. São Paulo e Fluminense vão jogar pelo Campeonato Brasileiro, 6ª rodada de 38 do Campeonato Brasileiro. José Melo tá ligado na Bandeirantes, o Rodrigo, Paulo, Roberto Zago, obrigado pelo carinho da sua sintonia, Pedro Luiz, alô Silvestre, Inácio, ligados no Futebol Bandeirantes, já no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O destaque do futebol da Bandeirantes e agora mais um do São Paulo, diz aí do Vale. Bom, Ulisses Costa, com relação inclusive aos relacionados, porque o São Paulo vivia a expectativa de ter Lucas novamente depois de se recuperar de uma lesão na coxa, o que não acontece. Rames Rodrigues, também por opção de Zubeldia, segue de fora, mas o Wellington, lateral esquerdo, recuperado de uma lesão ligamentar, está à disposição no banco de reservas, Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais um do Fluminense. Vem comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Osmar Soares de Monte Claro, Montes Claros, Minas Gerais, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, José Melo, pelo carinho da audiência. Mais uma do Flu, diz a Emiliose. E a principal novidade do tricolor das Laranjeiras hoje fica no banco de reservas. John Kennedy volta a aparecer na relação. Ficou afastado por indisciplina, perdeu clássicos contra o Vasco, também jogo na Libertadores. Após 2 atos consecutivos de atrasos, de problemas nos bastidores, pediu desculpas, elas foram aceitas e hoje o camisa 9 do Flu, herói da conquista da Libertadores, começa no banco de reservas, Ulisses.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque do São Paulo, mais uma do Tricolor do Vale. Bom, falando a respeito da sequência que o São Paulo agora terá aqui no Morumbi, porque é o seguinte, o Tricolor paulista ficou 3 jogos longe do torcedor nessa fase inicial do técnico Zubeldia. E agora terá 5 partidas consecutivas no Morumbi, sendo 6 de 7 em casa na próxima sequência que o São Paulo vai ter. Fluminense hoje, Barcelona na quinta-feira, Cruzeiro na próxima segunda, Águia na outra semana pela Copa do Brasil e Tajeres na última rodada da Copa Libertadores, tudo no Morumbi. Depois o Corinthians na Neoquímica Arena, ou seja, o São Paulo não viaja para depois enfrentar o Cuiabá. Então são 7 jogos na sequência na capital paulista, Ulisses Costa. No microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo, mais uma do Flu, diz a Emiliose. Que vem sofrendo bastante com o departamento médico. Com um time de veteranos, tem muitos deles do departamento com problemas de lesão. Renato Augusto foi o último, não está à disposição hoje do técnico Fernando Diniz, assim como Douglas Costa, outra contratação na temporada. Samuel Xavier, também Lelê, Marlon, André e Gabriel Pires terminam o departamento médico tricolor, que também não conta com Paulo Henrique Ganso, hoje suspenso pelo 3º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mais um destaque do São Paulo, mais do Tricolor. Atualizando o departamento médico do Tricolor paulista, então, com essas questões, né? O retorno do Wellington, que está até passando por aqui agora no processo de aquecimento. O São Paulo ainda tem no DM Rafinha com uma fratura na fíbula esquerda, Lucas, né, que se recupera, recondicionamento físico, podemos dizer assim, depois do problema na coxa. O Wellington Rato com lesão no tornozelo, Pablo Maia, que passou por cirurgia na região da coxa, e também Caleri, que tem uma lesão leve na panturrilha e deve retornar cerca de 10 dias. Ulisses Costa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado para São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo para você. Obrigado, torcedor do Brasil, pelo carinho da sua sintonia. A bola vai rolar já já para você, mais do Fluminense. Que tem hoje uma noite de reencontros no Morumbi. O principal deles, é claro, o Fernando Diniz, voltando a enfrentar o São Paulo. E olha só, desde que foi demitido do Tricolor, ele teve 5 jogos com 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Então, retrospecto favorável desde fevereiro de 21, quando deixou o comando do São Paulo. Venceu com a equipe do Fluminense o último jogo no Campeonato Brasileiro, 1-0 o jogo no Maracanã. Além disso, Germancano vai reencontrar o Zubeldia, que foi seu técnico no início da carreira, quando jogava no Lanús na Argentina em 2008. Então, noite de reencontros, e também vale destacar o Marquinhos, né? Ex-São Paulo confirmado entre os titulares do Tricolor. Fábio Cruitor tá ligado no microfone Bandeirantes, José Eduardo Borredinho, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, alô, Carlos do Amaral Suzuki, obrigado pelo carinho da sintonia, ligado em Goiânia, na minha linda Goiânia. Emílio Guerreiro ligado com Dalbo Saúde, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro Maurício da Rosa. Alô, Maria Inês Taveira, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. A bola vai rolar para São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo. A análise, a opinião do jogo na Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Boa noite. Boa noite, Ulisses. Um grande abraço, esperando um bom jogo. Eu até, no palpitômetro que a gente brinca no Esporte Debate, eu falei em 3-1 pro São Paulo, mas vendo essa escalação, não sei se o São Paulo consegue criar tanto para fazer 3 gols no Fluminense com essa formação. Uma formação inédita, num 4-4-2 bem definido. O Luciano deve ser um meia vindo de trás, com André Silva e Juan mais posicionados na frente, enfrentando o Fluminense, que chega também num 4-3-3. Já que o Lima é meia, mas é meia avançado. Arias e Cauã Elias bem abertos, mas o Arias sendo um jogador livre na frente. Além do Keno também, que pode jogar de falso 9 ou pode jogar de atacante também solto na frente. É uma ideia muito interessante do Diniz, já que o Fluminense vai mal no Campeonato Brasileiro e o São Paulo melhorou muito depois da chegada de Luiz Zubeldia. Olhando pelas ideias e pelos trabalhos dos dois treinadores, pelas características dos dois, a gente vai ter um jogo no ataque. Pelo menos é isso que a gente espera daqui a pouco, com a tua narração, meu caro Ulisses Costa. Interlagos, a torcida do São Paulo. Alô, Fábio, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Vera Gabriel, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Obrigado, Sérgio Eduardo, Cícero André, sempre ligado na Bandeirantes em Alagoinha, Pernambuco. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Atenção, hein? Marcelo Galhardo não é mais técnico dual
Ittihad. É isso, Al Ittihad. Caiu, foi muito mal. Caiu. Mas cabe em clube brasileiro, hein? Livre aqui na América do Sul. O primeiro time que tiver sem treinador vai atrás dele. Certamente vai atrás dele. Tá aí. O Al Ittihad está sem treinador. O Marcelo Galhardo foi demitido depois de 6 meses no comando técnico do time. A bola vai rolar já. Marcelo Galhardo está no mercado. São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo. A bola rola já para você. Jornalismo Bandeirantes, Pedro Oliveira. Vamos ao Rio Grande do Sul. Alô, um abraço para você. Espero que você esteja bem. Estamos aqui sempre mandando energias, fazendo campanha para ajudar vocês, nossos irmãos do Sul. Não é mesmo? Apesar de descobrirmos, né, a incompetência dos administradores, principalmente no estado, como também no município, que não cuidaram das comportas, que não cuidaram das bombas que tiram a água da cidade. Existia um trabalho já feito em 1970 e não foi dado manutenção a essas situações, a essas coisas que poderiam, esses materiais, não é mesmo? Que poderiam evitar o problema na cidade, enfim. É triste demais, bombas, né? De 23 bombas hoje, só 6 estão funcionando. Não é possível. 17 não funcionam. Não é o Beira-Rio, a região do Beira-Rio já está limpa. Hoje melhorou. Hoje melhorou bastante. A água baixou na área do Beira-Rio e tomara que continue assim. Agora tem que ver o lado do Moitá, que é onde está o Grêmio. E ali está um pouco bem mais complicado. Pô, os caras não deram manutenção nas bombas que tiram a água da cidade, nos bloqueios, nas barragens, borrachas ressecadas, enfim, não houve manutenção. E em novembro, setembro, né, nós tivemos setembro teve um chuva recado forte. Claríssimo. Enchente em setembro, claríssimo. Já foi um recado e ninguém fez nada, cara. Que incompetência administrativa no Rio Grande do Sul é assustadora. E mais uma vez o povo se unindo para ajudar o Rio Grande do Sul. Pedro Oliveira traz mais informações. Alô, Pedro. Fala, Ulisses. Um abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Mesmo com o Congresso Técnico da CBF marcado para o dia 27 de maio, ainda não existe uma posição da dupla Grenal sobre o futuro. Se vão voltar a treinar ou se vão pedir um novo adiamento neste Congresso Técnico no final do mês. A Conmebol remarcou alguns jogos da Sul-Americana e da Libertadores, jogos de Grêmio e Inter. Entretanto, ainda não é confirmado que essas partidas vão acontecer no final deste mês. A água baixou no estádio Beira-Rio, mas a água segue na arena. O número de mortos no Rio Grande do Sul subiu para 147. O Guaíba voltou a aumentar a água. Então, uma situação bem delicada no Rio Grande do Sul, ainda preocupante e sem nenhum desdobramento sobre o futuro das equipes gaúchas. Valeu, Ulisses. Grande abraço. Falta de manutenção. Valeu. Um abraço, Pedro Oliveira. Falta de manutenção, cara. Olha que sacanagem. Como esses caras são incompetentes, né? É do Brasil só esperar o povo fazer pelo povo e pronto. Não espere mais nada de ninguém. É o povo fazendo pelo povo. São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo vão jogar do estádio do Morumbi. Você liga na Bandeirantes. QG Bandeirantes de Esportes. Bruno Pozóvio, boa noite. Fala, Ulisses, um abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Além da Série A do Campeonato Brasileiro, nessa noite teremos também às 8 horas da noite Aparecidense e São Bernardo pela Série B. Já no futebol internacional, nessa tarde, tivemos na Inglaterra um empate entre Aston Villa e Liverpool por 3-3. Com esse resultado, o time de Jürgen Klopp se manteve na terceira posição com 79 pontos, seguido pelo próprio Aston Villa, que precisa de apenas um empate na próxima rodada para garantir a sua vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem. Já na Itália, a Udinese venceu o Lecce por 2-0 e a Fiorentina ganhou do Monza por 2-1. Na Espanha, o Barcelona ganhou do Real Sociedad por 2-0, com gols de Lamine Yamal e Rafinha, e assim se tornou vice-líder da competição. Para fechar, passando pelo G4 e o Z4 do Brasileirão, o Atlético Paranaense, que venceu o Palmeiras ontem por 2-0, lidera com 13 pontos, seguido pelo Bahia com os mesmos 13, Flamengo com 11 e o Botafogo com 10. Já na zona da degola, o Fluminense abre o Z4 em 17º com 5 pontos. Logo atrás vem o Vitória com 1, Atlético Goianiense também com 1 e o Lanterna Cuiabá, que ainda não pontuou. Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você. Sônia Regina, Maria Fátima. Alô, Sônia Regina, obrigado pelo carinho da audiência. Você ligado no Futebol Bandeirantes.
Maria Inês Teixeira também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado, torcedor do Brasil, Edmilson Fernandes. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. São Paulo e Fluminense vão jogar no estádio do Morumbi. O futebol Bandeirantes em campo. Equipe técnica, mesa de som, Michel Lopes, Central Técnica, Beto Rebeque, Caiane Martins, Twitter, Alexandre Marques, Digital, Marcela Souza. Já tem São Paulo e Fluminense pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Depois de 2 jogos fora de casa, o técnico Zubeldia vai finalmente sentir como é o clima do Morumbi na Liberta. E nem importa se o Barça do Equador trouxer o técnico-chave para fazer frente ao argentino. O comandante do tricolor paulista já aprendeu a regra mais importante. Toca no Caleri que é gol! São Paulo e Barcelona de Guayaquil, quinta, 9 da noite, ao vivo, no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Libertadores. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar.
Porque é Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já para você, torcedor do Brasil. Jogão de bola para você, São Paulo e Fluminense. Fluminense e São Paulo. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar os times, começando pelo São Paulo. Manda pro ar Paulo do Vale. Definido e escalado por Luiz Ubeldia, o São Paulo de 23, Rafael, 2 Igor Vinícius, 5 Arboleda, 28 Alan Franco e 36 Patrick. No meio campo, 21 Bobadilha, 25 Alisson e 11 Nestor à frente, 10 Luciano, 31 Juan e 17 André Silva. Repetindo, São Paulo para a torcida tricolor do Vale. De Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Patrick, Bobadilha, Alisson, Nestor, Luciano, Juan e André Silva. O banco. À disposição de Zubeldia, 93 de Andrei para o gol. Diego Costa, 4, meia dúzia, Wellington, 8, Galopo, 16, Luiz Gustavo. Rodriguinho, 18, Moreira, 30, Ferrarese, 32. Eric, 33, Sabino, 35, 39, William e 47, Ferreirinha. Futebol da Bandeirantes para você, vem para escalar o Fluminense, diz aí Bruno Migliosi. Escalando o Fluminense, no técnico Fernando Diniz, o atual campeão da Copa Libertadores, que hoje manda a campo. Um goleiro, capitão Fábio, na direita, 77 Marquinhos, é São Paulo, na zaga 26 Manuel, 25 Antônio Carlos, pela esquerda Diogo Barbosa, veste a 6, meio de campo. De 8 Martinelli, 5 Alexander, 45 Lima e um trio de atacantes de 21 John Arias, 11 Keno e 19 Cauã Elias, o Fluminense de Fernando Diniz. O repeteco no Flu. Com Fábio, Marquinhos, Manuel, Antônio Carlos e Diogo Barbosa, Martinelli, Alexander e Lima, Arias, Keno e Cauã Elias, garoto de 18 anos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, banco do Flu. Opções para o técnico Fernando Diniz: Felipe Alves, Guga, Calegari, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marcelo, Arthur, Isaac, Davi Terans, Lucumi, Germancano e John Kennedy de volta ao Fluminense. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro, alô Bia, alô Mariceu Oliveira, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pela audiência, Davi Ribeiro, curtindo o Solzaço Bandeirantes, Lúcia Aparecida, obrigado pela audiência. Em Votuporanga, São Paulo e Fluminense, a bola vai rolar já já. Vamos em execução. Antes da arbitragem, quem apita o jogo? Do Rio Grande do Sul, Anderson Daronco, dono do apito. E quem vem com ele, Migliosi? Auxiliado pelos também gaúchos, Lúcio Beyerdorf Flor e Thiago Augusto Capes Dia. O quarto árbitro é Emerson Ricardo de Almeida Baiano. Quem cuida no VAR é Pablo Ramon Gonçalves Dias Pinheiro. E no Nacional Brasileiro,
Aí a execução do Nacional Brasileiro. Análise e opinião na Bandeirantes é com você, Alexandre Pretzel, São Paulo e Flu. Olha, pelas duas escalações, Ulisses, eu espero um jogo franco, um jogo aberto. Eu não imagino o Fluminense atrás. Claro que você pega uma defesa que tem o Marquinhos improvisado na lateral direita, o Manuel, que ficou 8 meses parado, o Antônio Carlos, aquele mesmo que foi revelado no Corinthians e jogou no Palmeiras, jogou na Ponte, e o Diogo Barbosa na esquerda. É uma defesa bem comum. Dá para o São Paulo atacar e levar vantagem, principalmente com o André Silva e com o Juan. O meio de campo com Martinelli e Alexander, bons jogadores, e o Lima como meio avançado. E lá na frente, Keno, Arias e Cauã Elias, 3 jogadores que são bem móveis, dá para dizer assim, para enfrentar o São Paulo, que hoje vem com o Franco ao lado do Arboleda. E para mim o Franco é o novo titular desde o jogo contra o Atlético Goianiense. Ganhou a posição na bola, ganhou no campo, com boa saída de trás. O Patrick recebe mais uma oportunidade. Ele fez um jogo correto contra o Cobresal e foi mantido mesmo com a volta do Wellington. Aí com a lesão do Caleri, o Juan começa a partida com uma certa moralzinha depois de ter feito aqueles 2 gols contra o Águia de Marabá, para jogar ao lado do André Silva. O Luciano, que é um fazedor de gols, foi muito bem no Chile e muito bem em Salvador na semana passada. Você tem o Nestor, que fez um bonito gol contra o Cobresal, para mim é um bom jogador. E os 2 homens que marcam e podem jogar, Bobadilla e Alisson. Então uma ideia também de um time forte na marcação no meio e um time com saída para o ataque também. Acho que a gente vai ver um jogo bem interessante. Pelas duas escalações e pelas características dos 2 treinadores, 2 times que gostam de atacar. O São Paulo me parece mais equilibrado, mais coletivamente melhor montado do que o próprio Fluminense. E se a gente for olhar para a pontuação dos 2 times na Série A, mesmo que o São Paulo tenha começado mal, o São Paulo conseguiu a recuperação com a troca de treinador. O Fluminense ainda me parece que não se encontrou no Brasileirão. Na Libertadores vai passar em primeiro, num grupo até com times conhecidos, Alianza Lima, o Cerro Porteño e o Colo-Colo do Chile. Mas o Flu deve terminar na primeira colocação, meu caro Ulisses Costa. E o São Paulo joga quinta contra o Barcelona de Guayaquil aqui, deve ganhar, mas a decisão do primeiro lugar deve ser também no fim do mês contra o Tadieres de Córdoba, definindo quem será primeiro aqui no estádio do Morumbi, os 2 times classificados para a próxima fase da Libertadores. Ulisses. Muito bem, agora Pretzel, São Paulo tem grande chance contra o Fluminense? Eu acho que é um time que, com a característica dessa equipe montada, eu repito que eu falei em 3-1 pro São Paulo, mas se eu for olhar, dá para fazer 3 gols com esse time, dá. Dá para forçar no André Silva, dá para forçar no Juan. Acho que o André até não vai ficar tão fixo lá na frente, mas ainda que seja um jogador de frente. Por sinal, o técnico do André Silva lá no Vitória de Guimarães, o Álvaro Pacheco, português, está sendo contratado pelo Vasco. Então olha só como o Vitória de Guimarães virou uma captação, né? Eu não conhecia o André Silva, fiz elogios à diretoria do São Paulo por achar esse jogador, e ele chegou e se tornou um jogador muito interessante, jogador de elenco e que quando tem sido titular não tem decepcionado. No caso do Fluminense, eu estou curioso para ver como é que vai ser o sistema defensivo do Flu. No jogo contra o Atlético Mineiro na semana passada, quando terminou o jogo, o Fluminense abriu 2-0 e o Galo empatou 2-2, jogadores do Fluminense desabaram no gramado. Como dissesse o seguinte, a gente não tem mais perna, a gente está morto, né? Porque o Fluminense parece que foi punido por ter sido campeão da América e ter disputado o Mundial, só voltou aos treinos no dia 25 de janeiro e está pagando um pouco por isso também, pela falta de uma pré-temporada mais interessante. Ainda assim, promessa de um bom jogo com a tua narração, meu caro Ulisses Costa. O Dair Marques ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência, um abraço para o amigo Pierre Greco, um grande forte abraço para você, tá lá com o Pedrão, alô Felipe, alô Gael, Greco, ligados no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado torcendo pro Tricolor, vai começar o jogo no estádio do Morumbi, tudo pronto para a bola rolar, sair daqui pertence ao time do São Paulo, você ligado na Bandeirantes São Paulo, meias calções e camisas brancas com aquelas listras no meio da meia vermelha e preta, calção inteirinho branco, só, a não ser a frente, né? Uma parte vermelha e outra preta. E as 2 letras no sentido horizontal. A vermelha em primeiro plano, a preta em segundo plano. E o símbolo do São Paulo. E o time do Fluminense de Grená com sua camisa tricolor. Apita o árbitro, toca na bola do São Paulo. Ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
você que a emoção vem comigo, torcedor brasileiro. É lateral para aqui pelo São Paulo, bater pela direita do campo de ataque. Lateral para o tricolor, bater para você ligado no microfone de Bandeirantes. Lateral cobrado, Igor Vinícius vem para o toque de bola para a Arboleda. A Arboleda domina para o time do São Paulo, sai jogando já pelo seu campo de defesa. Ele tenta o toque de bola, Coutinho para Alan Franco. Alan Franco domina pelo setor de esquerda, liga a jogada. Tenta o levantamento à frente, Patrick lança forte. Mas a bola volta com o time do São Paulo, vai para o domínio, prende o lance Juan. Ele prendeu, voltou do campo de defesa, sai jogando o time do São Paulo, Alan Franco. A Arboleda domina, devolve a jogada pelo setor de esquerda, vem buscar o lance novamente o time do São Paulo, Alisson. Ele prendeu, soltou à frente no comando de ataque, tentou chegar, a bola não chegou, escorregou o Juan. A bola volta pela direita do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Fluminense. A abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, tenta o toque de bola, aperta o São Paulo em velocidade, Nestor dominou, tentou cruzamento na grande área, seria o lance pro André Silva, vem para afastar, vem para tirar de qualquer maneira Antônio Carlos. Ele põe para a linha de fundo, o primeiro escanteio a 1 minuto e 12 para o São Paulo bater na esquerda. A intenção era o corte para frente, né? Mas a bola acaba espirrando por ali. O Antônio Carlos, depois o companheiro dele não consegue dominar na linha de fundo. Primeiro escanteio para o São Paulo no jogo, Igor Vinícius da bola. Carlos RB, Daniel Nicolic, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio cobrado, Coutinho, bola vem na entrada da grande área, é pra Alisson, bateu pro gol, no meio do gol, Fábio faz a firme, boa defesa, é bola pro time do Fluminense, jogando no campo de retaguarda, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de defesa, sai jogando novamente o time do Fluminense, vem pro toque de bola com o Manuel para Antônio Carlos. Ele prende a jogada, Coutinho novamente, Alexandre prende o jogo, o São Paulo marca a pressão, a saída de bola do time do Fluminense, força o Fluminense ao erro, vem pro toque de bola pela esquerda, a bola saiu, tá parado o jogo, lateral para a equipe do São Paulo, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o tricolor bater, lateral foi cobrado, a bola volta no toque de bola com o time do São Paulo, que sai jogando no toque de bola com Bobadilha, ele prende o lance, abriu na direita para Igor Vinícius, recolheu para o time do São Paulo, vai para Luciano prende o Fluminense inteirinho no campo de defesa, recolhe a jogada do time do tricolor com a Arboleda abriu para Vinícius, tenta o toque de bola, Igor Vinícius para ser jogando com Rafael, domina o goleiro do São Paulo e vem pro jogo no campo de defesa, todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, a bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo, recolhe pelo setor de direita, 2:30 de bola rolando, a abertura vem no toque de bola, domina novamente no campo de defesa, o Fluminense está jogando, Antônio Carlos prende a jogada, tenta soltar a jogada pela esquerda para Marquinhos domina, toque errado, a bola volta para Bobadilha, deu para Luciano volta para Alisson domina para o time do São Paulo, toca novamente para Luciano recolhe pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola para Alisson domina para o São Paulo, giro no meio para Bobadilha domina para o time do São Paulo, abre pela direita do campo de ataque, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Abraspres transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Abraspres, torcedor brasileiro, Viçorais Ribeiro ligado no microfone de Bandeirantes, o Kleber tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, o Cláudio Moreira também, domínio do campo de defesa para ser jogando, recolhe no campo de retaguarda aqui para o São Paulo, a bola volta no campo de defesa, o time do tricolor vem com a Arboleda para Igor Vinícius, ele tenta ligar na frente no comando de ataque, bom toque de bola com o time do São Paulo, já sai jogando pelo setor de esquerda, a bola lançada à frente, Alisson vem, toca na bola, ganha o time do São Paulo, é pela esquerda do campo de ataque, vai subir de cabeça para tirar, Marquinhos tentou tirar, protege, Luciano tocou, ganhou, soltou para Nestor, ergueu a cabeça, cruzou na boca do gol, não chega na bola o André Silva, mas o Bandeira marca, o impedimento para o time do Fluminense bater. Ele acaba apontando justamente ali para o Rodrigo Nestor, e que roubada de bola do Luciano, agora toma uma bronca o Marquinhos do Fernando Diniz, inclusive o Marquinhos foi jogador do São Paulo, vendido ao Arsenal há 2 temporadas, já toma a primeira chamada do Diniz por aqui. O Luciano tá solto, o Juan é atacante pelo meio, é centroavante mesmo, e o Nestor tá jogando em cima do Marquinhos na esquerda, forçando o erro no Marquinhos. E o André Silva pode alternar, tanto jogando na entrada da área como aqui pela direita, são 4 atacantes em campo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode confiar. A bola volta com o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa, prende a jogada contigo no campo de retaguarda, Rafael para o tricolor, ele domina a jogada pela direita do campo de defesa para Igor Vinícius recolhe para o time do São Paulo, tenta o toque de bola, sai jogando contigo no campo de defesa, domina o tricolor do Morumbi com a Arboleda, ele abre a jogada, tenta o levantamento no meio, vem para o toque de bola, já domina, vem para a finta, prende a jogada, André Silva, ele recolhe no comando de ataque, toca a bola novamente, o time do Fluminense tenta descer, vem para
tirar. Domina o São Paulo no campo de defesa para sair o jogador do campo de retaguarda. Domina pelo setor de esquerda para Patrick. Patrick prende o lance para o time do São Paulo. Ameaça o lançamento à frente, prende a jogada. Volta no campo de defesa. Recolhe Alan Franco. Sai jogando para o time do tricolor para a Arboleda. Venha vibrar com preço baixo. A qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação. Com cartão Tenda atacado. Vem pro jogo o Fluminense. A Arboleda dá combate no primeiro, do segundo. Chega a Arboleda. Ele tira pro time do São Paulo, mas tira muito mal. A bola volta de graça novamente com o Fluminense, mas houve a falta. Bobadilha faz falta na esquerda pro time do Fluminense bater. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda pro Fluminense cobrar em cima do Lima. Na inteligência do meio-campista do Fluminense, oferece o corpo. É verdade que nessa trinca de meio-campistas na esquerda, o Fluminense consegue boa posse de bola. O Bobadilha chega atrasado. Falta lateral pro Flu. Quem vem pra cobrança é John Marias. Você ligado na Bandeirantes, Nestor de Azevedo, tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. É falta para o time do Fluminense bater pela direita. Luiz Quintal, José Luiz Rocha, obrigado pelo carinho da sintonia. Ludinei Pereira de Carvalho, ligado na Bandeirantes, o Tigrão também. É bola, Jefferson tá curtindo a Bandeirantes, Daniel, Dailton Souza, Daniel também. É falta para a equipe do Fluminense bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança, partiu para a bola, tentou levantamento no boca do gol no alto, sai para fazer a defesa, Rafael. Domina para o São Paulo e está jogando com o Luciano. Ele prende para o Luciano pelo setor de esquerda, campo de defesa. Se lançar, tem Alisson. Partido lançou para Alisson. Muito forte o lançamento do Luciano. Fábio vem para tirar para o time do Fluminense. Aperta Alisson, tenta ganhar a jogada, a bola volta no campo de ataque. Aperta novamente. Vem Bobadilha para a marcação, tenta dar o combate. Ele ganha para o São Paulo, mas com falta. Reclamou, pediu a falta. O Marquinhos, falta marcada para o Fluminense bater pela direita no campo de ataque. Próxima linha que divide o gramado. Peças para o carro. Moto, o caminhão é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente. O Gerson Carvalhais de Souza tá ligado na microfone Bandeirantes. William Lima, domina o time do Fluminense, sai jogando no campo de defesa com o Manuel. Ele prende o lance, tentando soltar a jogada para o comando de ataque. Você vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Alan Franco domina, abre para o toque de bola para Igor Vinícius. Igor Vinícius recolhe para o time do São Paulo. Já tenta descer da direita, lançamento muito forte à frente. Mais pro Fábio que sai do gol para fazer a firme boa defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É para a Flu. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time do Fluminense. 0-0 São Paulo e Fluminense. Sexta rodada do Brasileiro de um total de 38. Aperta o São Paulo. A saída de bola do Fluminense. Lima domina, tenta o toque de bola, Coutinho. Vem para marcação, aperta o tricolor do Morumbi. O São Paulo tenta ganhar a jogada, domina pela esquerda, vai para a finta, balançou, escapou Marias, vai para o toque de bola, tentou partir no comando de ataque, mas toma falta. Tá parado o jogo. Felipe Melo quase invade o campo, xingando o árbitro do jogo. É falta para a equipe do Fluminense bater. E foi na escapada do Marquinhos, né? Passando pelo Patrick, ele passa pelo Patrick e o Nestor acaba parando com falta e toma o cartão amarelo. Primeiro amarelo da partida por aqui para Rodrigo Nestor, camisa 11, que parou o Marquinhos. O Diniz tem dois laterais direitos no banco, o Guga e o Calegari. E joga o Marquinhos, o atacante improvisado, que tá perdendo todas as jogadas. Aí é uma pardalice tremenda, né? Botar um menino, lateral direito, improvisado, com dois jogadores da posição no banco de reservas e já sendo amassado do lado dele. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. Steel Brasil. A bola volta no toque, ele para ser jogando o time do Fluminense, vem pelo campo de defesa, domina no campo intermediário pelo setor de esquerda, prende Diogo Barbosa. Ele recolhe para o time do Fluminense, está jogando na zaga central, abre contigo no meio de campo, domina. Antônio Carlos prendeu o Fluminense, está jogando pelo meio de campo na velocidade, tenta o toque de bola, aperta na marcação, Arboleda tentou chegar para marcar, aperta o time do São Paulo. A bola volta com o Fluminense pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lançamento à frente no comando, tenta o toque de bola, balança na marcação, vem pro toque, Coutinho, Alan Franco tira, a bola volta com São Paulo, com Bobadilha. Bobadilha domina para Patrick, Patrick ameaça o levantamento, lança à frente, abre pro toque de bola, Coutinho no setor intermediário para Alisson, Alisson para Bobadilha, Bobadilha domina para o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de ataque, ele vem para finta, tenta o toque de bola, Coutinho no setor intermediário, volta para Alan Franco, que domina para o tricolor e sai pro jogo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol e vem pro jogo. Bobadilha tentou domínio, se chocou com Alexander.
Tá parado o jogo, tá sentindo muito Bobadilha. Alexandre tá em pé. Na dividida entre os dois jogadores, disputa de bola, o Daronco não marca a falta, mas pede a paralisação, já que quem leva a pior é o meio-campista do São Paulo. O Bobadilha caído com muitas dores, o Alexandre também sente o tornozelo, deve precisar de ajuda ali, porque os jogadores do São Paulo já sinalizam para o departamento médico o atendimento ao Bobadilha, que segue estirado no gramado. Joelho com joelho, não houve falta, foi uma dividida, joelho com joelho, e aí levou a pior o Bobadilha, que dói muito, né, Ulisses? Bater joelho com joelho. Você não acha? Mano, o cara não para de falar. Você tá falando mais que eu. Não, mas tô te ajudando, é conteúdo inesgotável. Mas inesgotável o conteúdo. Tá bem, hein? Bom início, hein? 11 minutos do primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor do Brasil. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O Prédio fica aqui na cabine mordendo a língua enquanto ele não fala. Ele tem que falar, mas fala com conteúdo. Aqui tá parado o jogo. Ainda caído no campo de jogo, Bobadilha, o Michel. Michel é uma figura, nada, né? São as alfinetadas, né? Aliás, quem inventou a vinheta da alfinetada é um gênio. Tá em depressão. É um gênio, mas é um gênio, que a alfinetada é muito bom, né? Já tomaste muita alfinetada? Muita alfinetada? Não. Agora, tem umas espetadas aqui que pega aqui do total. lado. Hein, Michel tá triste hoje. Não, Palmeiras dele, né? Aliás, o Abel Ferreira não quer jogar em Barueri. Isso! Pois é, mas acha que a dupla Grenal e Juventude podem jogar em São Paulo, né? Ele não quer jogar em Barueri, a 20 minutos de São Paulo, mas acha que o trio gaúcho pode jogar aqui, né? Luiz Quintal tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela audiência. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, o tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Na Morumba continua. São Paulo 0, Fluminense também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô! Pusóvio. Ulisses, nessa tarde o Santos foi autorizado pelo STJD a jogar com público na Vila Belmiro. Para isso, o Peixe terá que doar a renda integral da partida ao Rio Grande do Sul, com valor mínimo de R$500 mil. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer Queno. Ele mata no peito pro time do Fluminense, vai pra finta da marcação, vem pra travar. Toca na bola, tira o perigo, Igor Vinícius, a bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta, não, escanteio sim pro time do Fluminense bater. No bom duelo pelo lado esquerdo, conquista o primeiro escanteio a equipe do Flu. Keno foi ágil, mas mais importante ainda no lance, Igor Vinícius que trava o cruzamento. Marquinhos vem pra cobrança, Bobadilha já voltou ao gramado. É o futebol da Bandeirantes, Marquinhos para a cobrança de escanteio. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O lateral direito do Fluminense, que é atacante, vem bater aqui na esquerda do escanteio. Marquinhos partiu para a bola, bateu, subiu o balão, Franco de cabeça, tira. A bola volta com o time do Fluminense, o toque de bola vem para dentro da grande área, vem para tirar o time do São Paulo com Bobadilha. Ele corta o perigo, a bola volta no campo de defesa, aperta em cima da marcação, Nestor. Ele tenta chegar, a bola recuada para Fábio. Fábio já domina pelo seu campo de defesa, ameaça o toque de bola pelo comando de ataque, tenta o levantamento à frente, a bola sai em lateral para o time do São Paulo, bater pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o time do São Paulo cobrar, se posiciona pelo setor de direita, vem Igor Vinícius para a cobrança de lateral. Bobadilha tá mal, não tá legal o Bobadilha. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente no campo de defesa, recolhe o toque de bola curto novamente o time do São Paulo. Bobadilha dá um pique danado atrás da bola, domina pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, ele aperta na marcação, houve falta. É que cortou ali em cima do joelho, ele movimenta, dói um pouco, é normal, mas vai continuar no jogo. Fica tranquilo, Pretzel. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor ouvinte do Brasil. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem comigo, torcedor brasileiro. Domina pelo campo de defesa para ser jogando. Recolhe no campo de defesa, tenta o toque de bola, o time do São Paulo. A abertura foi feita, a frente vai para o domínio, tenta a finta, Igor Vinícius ganhou. Partiu na velocidade, dominou, rolou para Luciano, vem para a finta, enfiou na esquerda para Nestor, girou, bateu para o gol. Fábio! O
Fábio dá um tapa na bola na chegada do Nestor. Escanteio para o São Paulo bater na esquerda. André Silva, Igor Vinícius, Luciano e Nestor. Desce o São Paulo de forma perigosa. A melhor chance do tricolor no jogo. O Fábio defendeu, espalmou por cima, escanteio, Nestor na bola. Escanteio, Nestor na cobrança pela esquerda, partiu para a bola, bateu, desvio de cabeça, sobrou de primeira, Bobadilha, vai lamber sabão. De frente pro gol, na grande área, mas o que é isso? Oh, Bobadilha. Tá louco, hein, Paulo do Vale? Foi mais forte que ele, né? A bola vem rolando ali, ele de frente pro gol, preferiu arriscar, ela sobe demais, com força, mas bom momento do São Paulo no jogo. Por enquanto tudo igual, 0-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Luiz Quintal na Bandeirantes, Roberto José, Lauriele Ribeiro ligado no microfone Bandeirantes, obrigado. A bola volta com o time do Fluminense, tentou chegar, vem Alisson. Ele toca na bola, mas com falta, segundo o árbitro, tá parado o jogo. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil, se assim pode confiar, Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você no Morumbi, São Paulo 0, Fluminense também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você, alô Pozóvio. Ulisses, com esse resultado, São Paulo salta para a 8ª posição com 8 pontos em 18 disputados. Já o Fluminense é o 14º com 6 pontos. Alô, Giba, no Dalmo, no Guarujá, ligado no microfone, Bandeirantes está lá com a Cláudia. É bola no campo de defesa, um abração, Cláudia, a bola volta com o Fluminense. Keno. Tentou surpreender o goleiro, mas surpreendeu o goleiro, gol, travessão, quase a bola foi lá na arquibancada, hein? Mal demais agora o Keno na finalização toda torta. Ele tenta pegar o Rafael fora de posição, chutar por cima da defesa, manda por cima do gol, muito por cima, erra Keno, camisa 11, displicente no lance. Jussier Lopes da Silva, Baros Lopes ligado na Bandeirantes em Salgueiro, Pernambuco. Obrigado pelo carinho da audiência. Alô, Daniel Nicolte. Aqui tá parado o jogo, pois não, Pretão? Um jogo muito parelho, mas a melhor chance até agora é do Nestor. Nestor, o Zubeldia me parece que solta o Nestor, porque ele bate muito bem na bola, joga mais próximo da área. Gosto muito desse posicionamento. Nestor, muito bom jogador, apesar do cartão amarelo que ele já levou. E o Daronco, apesar dessas faltas que ele está marcando, faz uma arbitragem razoável com 18 minutos de partida. Eu não tô acreditando. Márcio e Carol. Aí sim, papai. Coisa linda. Alô, Carolzinha. Alô, Márcio. É o casal 20 do Brasil. Ligados no microfone da Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa. Fiquei feliz. A abertura foi feita à frente do toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa. Para sendo jogando do time do São Paulo. Já prende o lance com Igor Vinícius. Igor Vinícius recolhe pelo seu campo de defesa e sai para o jogo. O tempo do atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. É tempo do atacado, torcedor brasileiro. A bola volta para o Luciano de cabeça, tenta ganhar o lance, ganha de cabeça, recolhe o Fluminense, está jogando com o Diogo Barbosa, ele prendeu para Fábio, Fábio rasga para o Fluminense, está jogando errado, a bola sobrou para Nestor, vai fazer o gol, bateu, voltou de cabeça, erra o São Paulo, Juan, de cabeça, inacreditável, gol que ele perdeu, o Fábio saiu jogando completamente errado, deu no peito do Nestor na entrada da grande área, inacreditável, começou aqui na esquerda, o Luciano ganhou de cabeça, o Diogo Barbosa voltou para o Fábio, foi pressionado pelo Juan, a bola vem para o Nestor, entrada da grande área, bateu no contrapé do Fábio, e na sequência sobe de cabeça o Juan, livre de marcação, cabeceou em cima do Fábio que pegou, mas eu tenho dúvida se foi falta em cima do Juan, pênalti ou não, hein?
Ele toma um tranco fortíssimo ali. O árbitro mandou seguir. O Manuel chegou forte, hein? Me chamou a atenção também uma DR aqui que o Fábio teve com o Diogo Barbosa, que o lateral esquerdo do Fluminense telegrafou que ia recuar essa bola pro Fábio. Ele estava só preocupado com o André Silva. Aí veio a pressão do Juan, o Fábio acaba errando, coloca a bola nos pés do Rodrigo Nestor, que finaliza. Aí o camisa 1 se recupera no lance e aí depois na sequência o Juan acaba desperdiçando a chance. Houve falta, Daronco não deu, em cima do Patrick, aperto, São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola, tentou ganhar na direita, a bola saiu, estica a perna, Arias tentou ganhar, tá parado o jogo, o Daronco é violentão, hein? O Patrick tomou uma cama de gato, ficou caído, caiu de mau jeito no campo de jogo. Fica caído o lateral esquerdo do São Paulo após uma chegada do Cauê Elias, que ganha em cima dele. O Daronco não viu. Agora sim que ele vai se aproximar do Patrick, garoto do São Paulo. Na sequência, jogada perigosa no Fluminense que poderia resultar em gol. E aí o Daronco contou mais com a sorte do que com o juízo. Não foi gol. E o Patrick segue caído no gramado do Morumbi. Falta clara. O Marquinhos faz a cama de gato, gente. Falta clara, o Daronco precisa voltar a tomar remédio, viu? Nessa ele não foi bem realmente, né? Agora, a saída do Zubeldia do banco também, né? Quase que ele parte para cima do árbitro gaúcho. São Paulo é bem melhor. Essa saidinha do Fluminense é ridícula nesse momento. O time não faz o simples, não consegue passar do meio do campo tocando a bola. O São Paulo é melhor. E vem pro jogo, o São Paulo, a bola foi solta à frente, saiu o gol, tocou Juan pra fora! O Bandeira tá dando tiro de meta, marcou impedimento, tiro de meta. Exatamente, né? Agora o Juan, no lance até mais difícil, ele fez o certo. Ele tentou tirar o Fábio, deslocando com a cabeça o goleiro da equipe do Fluminense, que dá uma bronca danada no Antônio Carlos agora. Olha, sobrando broncas por aqui com relação ao sistema defensivo do Fluminense. O time do Fluminense, Ulisses, é um time muito comum, é um time previsível hoje. É só essa saída de bola, ó. O Martinelli é o melhor jogador da equipe, mas nessa saída com o Antônio Carlos, aí, por que já não dá o balão direto? Ó? Aí facilita a vida do São Paulo. E vem pro jogo, Arboleda tocou errado, domina do campo de ataque, tentou descer o time do Fluminense, vem pro toque de bola, recolhe o time do São Paulo, abriu com Vinícius, ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente o time do São Paulo, vê a falta. Nestor derrubado, falta para o time do São Paulo bater. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Lauriele Ribeiro ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Roberto José. Obrigado pela audiência. Ricardo dos Santos também. Jefferson tá curtindo o som Bandeirantes. São Paulo perde um gol atrás do outro, hein, Prétio? Já podia estar 2-0. Com um pouco mais de eficiência, que o Fábio errou na saída de bola, mas foi lá e defendeu. Consertou o erro. Só que o time do Fluminense é super previsível. E o São Paulo marca e marca muito bem. E quando tem a bola, tem uma fluência rápida do meio para frente, porque você tem 4 jogadores na frente e com potencial para chutar no gol. Só peço um pouco mais de Luciano no jogo, né? Tá reclamando demais, tá falando demais, joga mais, que daqui a pouco sobra uma para ele fazer o gol. Daronco para o jogo, dá amarelo pro Lima, que fez falta no Alisson. Isso, amarelo pro 45 do Fluminense, um amarelo para cada lado agora. O Nestor pelos lados do São Paulo e agora o Lima pelos lados do Flu. Alô, Ricardo Augusto, em Presidente Prudente, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Rafael Paulo também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Alô, Márcio Carvalho, desde Miami, curtindo o som da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Já domina do campo de defesa para ser jogando. Vem pro toque para o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa. Como perde o gol, São Paulo. O tempo não para. Bandeirantes marca. 23 minutos de bola rolando, vem São Paulo no campo de ataque, Juan partiu, toma falta e vai Manuel tomar cartão amarelo. É porque o Juan foi prensado entre o Manuel e o Marquinhos, mas quem faz a falta de fato é o camisa 26 da equipe do Fluminense, segundo amarelo na sequência pro Flusão, Manuel amarelado. Uma defesa lenta. E o que o São Paulo está fazendo? Esticando bola no meio do Manuel e do Antônio Carlos. E do próprio Marquinhos, que não consegue marcar ninguém. Então é um risco muito grande o Fluminense jogar assim. Fernando Diniz agora está dando bronca no quarto árbitro de maneira equivocada. Cartão amarelo bem aplicado para o Manuel, que matou a jogada em cima do Juan. São Paulo muito melhor no jogo.
Tá parado o jogo, tá marcada a falta pro time do São Paulo bater onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, é Steel, 24:30 de bola rolando, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pela audiência, Lauriane Ribeiro, curtindo o Sonsaço, Bandeirantes, Antônio Rios, obrigado pela audiência, Adriele Alves, é falta pro time do São Paulo bater da intermediária, capricha tricolor, partiu o Nestor na bola, choverou no boco do gol, Arboleda de cabeça, tocou, afasta o zagueiro, mas o Bandeira já marcava impedimento do Arboleda. O Arboleda é uma bola para cabecear pro gol, não tocar para trás. Ele tenta assistência, né? Visava o meio da grande área, o Luciano por ali, a defesa do Fluminense fez o corte, mas a arbitragem já anulava, pegou a posição irregular do equatoriano. Flusão tem a bola no campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para a Flu, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ganha Alisson, soltou para Nestor, abriu o compasso para bater, solta na esquerda para Patrick. Patrick domina, vai para o cruzamento, levantou no gol. Fábio subiu, deu soco na bola, voltou na direita, campo de ataque para Igor. Recolheu Igor Vinícius para o São Paulo, tabelou boa bola na ponta, solta para André Silva. André Silva domina, volta, jogada para Arboleda. Arboleda domina para amigo direito do campo de ataque, vai para finta. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Paulo Guimarães ligado. Obrigado pela audiência, Matos Filho. A bola volta no toque, ele para, recolhe o time do São Paulo, sai jogando curtinho. Igor vem pro toque, solta curtinho na intermediária, escurou para André Silva. André Silva prendeu para Bobadilha. Bobadilha domina, enfia a jogada no comando para Igor Vinícius. São 3 da marcação. Ele tenta finta e toma falta. Bico da área na direita, vem para fazer a falta o Diogo Barbosa. E quem marcou foi o Bandeirinha por aqui. O Daronco foi na do Bandeira, marca a falta em cima do Igor Vinícius, que ali tocando bola com o André Silva, o São Paulo buscando espaço, e agora tem a chance na bola parada, lado direito, próximo do bico da grande área, com o Rodrigo Nestor tomando posição. Eu gosto do Fernando Diniz, mas ele é insuportável reclamando do quarto árbitro, cara. Ele quer apitar, vai tomar um cara, ele tem que tomar um amarelo, olha lá, ele não para de sinalizar e reclamar, cara. Que cara chato, meu. Ele é bom treinador, vitorioso já recentemente. Que mala, cara. Não é só ele que tá insuportável hoje, não. É falta para a equipe do São Paulo bater pela direita, se posiciona para a cobrança de falta o time do São Paulo pela direita. É falta para o São Paulo bater, o homem não para de falar, velho. É falta para o time do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para a cobrança de falta. Na bola tem Nestor, da bola também tem Igor Vinícius. Igor Vinícius partiu, correu, bateu. O toque de cabeça para fora do Alan Franco. Ele cabeceou com uma raiva danada, forte, mas sem direção. Ela foi em linha reta, era para dar uma casca na bola. Ele cabeceou de testa, meteu no fundo da rede, no fundo, lá no fundo do campo. Erra a cabeçada no Alan Franco, em condição legal de jogo. Até porque o cruzamento do Igor Vinícius também foi com força, visando justamente esse fator surpresa, entrando à frente da defesa, tentando desvio, a bola para fora. O São Paulo gosta do jogo, mas não marca. 0-0. Valdir Ribeiro tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado, Wesley Mourinho, Quixadá no Ceará. A bola volta com o time do Fluminense na cara do gol. Saiu, vai fazer o gol, tocou, bateu! Keno! Fluminense, Keno! Deu bobeira a zaga no time do São Paulo. Aberta a bola pela direita no campo de ataque. Meteram para Keno em alta velocidade. Fez o bom giro, bom passe de bola. Arredondou o lance muito bem, mas muito bem mesmo o Cauã Elias. Ele solta para Keno. Keno vem. Bate pro gol, Rafael defende. E eu tive impressão de gol contra. Da bola bater do Igor Vinícius e morrer no fundo da rede. Toca na canela do Igor Vinícius, pra mim entra no fundo do gol. O gol pra mim contra de Igor Vinícius, que no chuta. O Rafael faz a defesa e faz uma bela defesa. A bola bate no Rafael e toca no lateral direito do São Paulo e morre no fundo da rede. Igor Vinícius para mim contra. Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Igor Vinícius, que você, Igor Vinícius, proporciona a torcida do Flu.
Na Bandeirantes, Fluminense 1, Igor Vinícius contra 0 pro time do São Paulo. Bruno Migliozzi. E faz valer aquela velha máxima do futebol. Perde muitas oportunidades o São Paulo. O Fluminense, quando chega, é fatal. Com sua molecada das Laranjeiras, que acha um espaço incrível no meio de campo. Méritos para Cauê Elias, que coloca o Queiro na cara do gol. Rafael ainda é herói, travessa a bola no rebote. Com o Igor Vinícius na disputa, ela acaba morrendo no fundo da rede. O Fluminense sai na frente do Morumbi. 1-0 tricolor carioca. Porque o Keno chuta, o Rafael faz a defesa. Na volta da defesa do Rafael, ela pega na perna do Igor Vinícius, que chegava correndo em direção ao gol para a marcação do Kenny. Bate no Igor Vinícius e ele mete para o fundo da rede. Se não fosse o Igor Vinícius, a bola não iria entrar. Então, gol contra, Pretzel. Gol contra, teu depoimento é corretíssimo. Agora, é só ver o lance, né? Vários jogadores vão fechar em cima do Alexander, em cima do Cauê Elias, e deixam um buraco no lado do Keno aqui, onde o Igor Vinícius chega atrasado. Quer dizer, um erro de posicionamento defensivo do São Paulo, que abriu demais. Foi todo mundo em cima do mesmo jogador. Então, mérito do jogador do Fluminense, o Cauê Elias, que deu a bola para o Keno. 1-0 Fluminense de maneira surpreendente. O São Paulo era dono do jogo. E vem pro toque de bola pro Padilha, tenta ser o jogador do time do São Paulo, vem pro toque, contigo na intermediária, André Silva, ele domina bem, tenta o lançamento à frente na velocidade, Juan tentou chegar, Fábio sai da grande área com o pé para tirar, domina o Fluminense, sai jogando com o Martinelli, ele prende pro Fluminense, vem pro toque de bola, Arias, tentou o domínio, perde a jogada, o árbitro para. E corretamente marca a falta do Alisson no lance anterior. Ele não deu a falta do Patrick, que foi na bola, mas o Alisson fez falta no lance anterior. Libertadores de Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Você tá na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. O Roberto Kuller tá ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Eu vou dizer, o São Paulo cansou de perder gol, Pretzel. Demais. O Juan perdeu 2 chances claras, o Nestor também. O São Paulo não joga mal, não. Olha o Fábio. Fábio entregou bem, São Paulo, Juan dominou, sem goleiro, rolou no meio, Bobadilha bateu! Errou feio na saída de bola. Errou feio na saída de bola. O Juan ganhou. Inteligentemente o Fábio toca errado na bola. O Juan inteligente ganhou, dominou, girou. Soltou para quem vinha de frente. O Bobadilha domina, gira, bate de perna esquerda. Ela morre lentamente no fundo da rede. Ela chega a dar na bochecha. Num erro do Fábio, numa batida de cartela gigante do Juan e no toque do Bobadilha, ela vai pro fundo do gol do canto esquerdo. O São Paulo empata o jogo. 3 minutos depois de tomar o gol, São Paulo vem, empata o jogo no Morumbi. 1 pro São Paulo, 1 pro Fluminense. O detalhe do gol, Bobadilha. O gol, a emoção maior do futebol, essa emoção Bobadilha que você proporciona, torcedor do tricolor. E aí do Vale. É o tal do aperta que entrega, e o Fluminense já vinha dando mostras. Falha do Fábio no recuo do Martinelli, mas bronca do Manuel em cima do camisa 8, que tinha outras opções. Mas o erro do camisa 1 experiente na esperteza do Juan. E aí na finalização do Bobadilha sem goleiro, ainda com jogadores do Fluminense ali na marca da linha, não consegue o corte. O São Paulo rapidamente empata no Morumbi, por aqui tudo igual, 1-1. Pretzel. Olha, impressionante. O Fábio já tinha errado 2 vezes em saída de bola. E aí insiste no erro. Ele tá de cabeça abaixo. Eu sou fã do Fábio. O Fábio é um monstro. Um monstro na história do Cruzeiro, já na história do Fluminense também. Mas não dá pra fazer isso. Faz o simples. Um erro realmente bizonho, mas fazendo uma correção no placar, já que o São Paulo era muito melhor. E nessa o Juan foi inteligente. Ao invés de chutar no gol, ele deu o gol pro Bobadilha, que conseguiu fazer caído, hein? Não foi um lance fácil. Consegue empatar o jogo. Amarelo. E vem pro toque o time do Fluminense, a bola foi solta. Pois não, do Vale.
Alisson, faz falta no meio de campo em cima de John Arias, está amarelado, 25 do São Paulo. E do gol sai Rafael para fazer a firme boa defesa para ser jogando no campo de defesa. Todo dia a dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Valeu, valeu, Bruno Milhose. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 34 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Morumbi. São Paulo 1 também para o Fluminense. O Fluminense saiu na frente, o São Paulo empatou. Na Bandeirantes é com você, diz aí. Alô, Pusóvio. Ulisses, com esse resultado, o São Paulo salta para a 8ª posição, com 8 pontos em 18 disputados. Já o Fluminense é o 14º com 6 pontos. Luciano lançou para Patrick na esquerda, cruzou para boca do gol, chegou. O zagueiro vem para afastar, vem para tirar dali de qualquer maneira, dá um pico na bola, Alexander. É lateral na esquerda, campo de ataque para o time do São Paulo bater. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta no toque de bola, sai jogando contigo novamente o time do São Paulo. A abertura vem pelo setor de esquerda, prende Bobadilha. Ele domina pela direita no campo de ataque para Igor Vinícius. Igor Vinícius recolhe a jogada para o time do Tricolor. Já sai jogando para Arboleda prende no campo de defesa, volta para Alan Franco domina pelo comando de ataque, vai para a finta, solta na esquerda, balança na marcação, Patrick se jogou, ganha lateral o time do Fluminense. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Daqui a pouquinho intervalo, Bandeirantes, Ricardo Capriotti, vem aí comigo, vem Ricardo dos Santos também ligado no microfone, Bandeirantes, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Maria Conceição Ribeiro ligado no microfone, Bandeirantes, Sandra Valadão também curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Luiz Quintal, obrigado Bia, obrigado torcedor brasileiro Mauricio Oliveira, obrigado pela audiência do time do São Paulo para ser jogador no campo de defesa. Pela direita tem Igor Vinícius, ele prende o lance, vem para frente em cima da marcação no primeiro, você ligado no microfone, Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Abertura para Igor Vinícius, vem para o toque de bola para Luciano lançou para Igor Vinícius, chegou o zagueiro, voltou para Fábio domina para o time do Fluminense, ele sai jogando no campo de defesa, a torcida aqui aperta, a bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, já recolhe no comando, tenta finta, o toque de bola bom, o São Paulo se apertar, vira o jogo ainda no primeiro tempo, a abertura frente do Minor, recolheu novamente, vem para finta, André Silva ganhou, soltou na boca do gol, bateu, explodiu no zagueiro, voltou para Nestor domina pelo setor de esquerda, cruza, levantou, tentou Luciano de bicicleta, errou a bicicleta. E a bola sai para a linha de lado lateral para o Fluminense bater. A tentativa foi boa do Luciano, né? Que não sai da forma como ele gostaria com o pé esquerdo. Mas foi ágil o São Paulo depois da finalização do André Silva. A bola que explodiu no Antônio Carlos, o cruzamento do Nestor e a tentativa do Luciano. O tricolor segue no ataque, tudo igual, 1-1. Curioso é que com o Zubeldia o São Paulo saiu perdendo para o Águia de Marabá e virou para 3-1. E saiu perdendo também uma outra partida e também o Cobressal também virou para 3-1. Hoje saiu perdendo, também já está 1-1. Se bobear, faz 3 o Fluminense, que está criando para isso. Mozart e Giovanni Félix ligados no microfone Bandeirantes, torcedor. Altair tá em Bauru ligado no microfone Bandeirantes com a Gabi, obrigado pelo carinho da audiência. Ligado, alô Fernando Costa, rapaziada da OFT, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. 1-1 é o placar do jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes. O jogo tá parado aí. É porque tem reclamação, ó, dos dois lados ali, todo mundo fazendo pressão no quarto árbitro. O Daronco vai lá, conversa com todo mundo, tenta acalmar os ânimos por aqui, por enquanto tudo igual, 1-1. Os gols fizeram muito bem pro jogo, porque o jogo já estava aberto, mas só um time jogava, só o São Paulo. O Fluminense se animou um pouquinho por ter largado na frente, mas aí o Fábio entregou tudo com a saidinha. E eu não consigo entender como é que o treinador ele pode ter várias convicções, mas ele tem que ter variações também. O Diniz insiste nesse jogo de saidinha com jogadores que não tem tanta técnica assim. E aí o time sofre demais atrás. Então o São Paulo é que não está aproveitando. Meu irmão Mário Leão ligado no microfone Bandeirantes. Vamos reconhecer o talento, né, gente? Talento é talento. Mário Leão ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da audiência. A bola volta no toque de bola. Esse é talentoso. Domina o time do São Paulo pela esquerda. Nestor domina, cruzou, levantou na boca do gol. Vem pra tirar. Antônio Carlos Begulha corta, mete para a linha de fundo. Escanteio São Paulo na esquerda. E mais uma vez com o Nestor tentando assistência. O cruzamento buscando os atacantes do São Paulo. O corte da defesa. Agora o próprio Rodrigo Nestor se prepara para o escanteio.
Escanteio para o time do São Paulo bater. Escanteio para o time do São Paulo cobrado pelo setor de direito do campo de esquerda. Campo de ataque, Nestor cobra. Abriu errado para o Patrick, que estava tomando uma, né? Não prestou atenção no lance. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. E domina o Luciano, vem pro toque de bola, ele ganha pro time do São Paulo, tenta a finta, tenta o toque, tá tomando a falta, não, o árbitro deu só lateral. É lateral para aqui pro Fluminense bater pelo setor de esquerda do campo de defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para sair para o jogo. Tentou toque de bola, opa! Houve toque na mão do jogador do time do São Paulo. Tomou um tapa ali o Alisson. Ele fica caindo no gramado e o Fluminense segue no jogo. E o Daronco não para o jogo. O Daronco gosta de violência. Tanto é que não vai apitar mais a Libertadores, né? É muito músculo e pouco cérebro esse aí. Foi o Alexander que fez a falta. No primeiro momento até achei que o Daronco estava sinalizando ali, mas não, ele deixou a coisa seguir de fato. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domina, tenta ser jogando o time do São Paulo. Vai para o toque de bola, domina novamente. Levanta Rafael. Ele tenta buscar a jogada. Manuel sobe de cabeça, tira o perigo. É na volta com Bobadilha. Tenta o toque de bola, solta para Nestor. Nestor domina pelo seu campo de defesa. Vai para a finta, voltou para Bobadilha. Está jogando para Patrick. Patrick domina, tenta o lançamento à frente. Em velocidade, boa condição. É boa bola para Juan. Dominou a Juan. Mas o que é isso, Juan? Saiu na cara do gol, meteu a mão na bola. Pô, ele dominou, saiu na frente do Fábio. Aí meteu a mão na bola no domínio, a bola quicou no gramado, bateu na mão dele e o Daronco tá certo em parar. E lance legal, ele saiu na cara do Fábio, ou do Vale. É, realmente, Ulisses, realmente, o lance legal. E foi o que você bem disse, né? No domínio, a bola vem um pouco rápida, mas ele não consegue dominar ela legal. Ela sobe, pega no braço do Juan. E aí o Daronco se vê obrigado a parar. Esse menino precisa de um gol hoje. Edi Santos ligado na Bandeirantes em Araraquara. Edmilson e toda a família curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. A bola volta com o Fluminense que está jogando no campo de defesa. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no tempo da torcedor brasileiro. A bola volta com o time do Fluminense, está jogando pelo campo de defesa. Domina pelo setor de esquerda, Diego Barbosa prende o lance, volta, jogada pela esquerda. Recomeça Antônio Carlos para sair jogando. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. É Steel Brasil. A bola já volta no toque de bola, 42 minutos de bola rolando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, é Paraflu. Aí tá parado o jogo, tá marcado o lateral pro time do Fluminense bater pela direita aí. Consegue a posse de bola a equipe do Flu na marcação, pressão, vai funcionando a molecada de Xerém, rouba essa bola e tem a posse no campo de ataque, 1-1 no Morumbi. A bola volta no toque de bola, aperta na marcação, tenta ganhar o time do Fluminense, recolhe novamente com o Alexandre. Ele prende o lance no seu campo de defesa para Antônio Carlos. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê, torcedor brasileiro? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. A bola volta no toque de bola, o Fluminense tenta descer na esquerda com Lima. Lima prende o lance e tenta a finta em cima da marcação do primeiro, aperta o time do São Paulo, sai jogando. Arboleda domina, levanta no toque de bola, Coutinho inteligente, tenta ganhar a jogada. André Silva, ele toca de cabeça, mas a bola volta novamente com o time do Flu, dominando a esquerda, Keno é rápido, ele domina, vai para dentro da grande área, Arboleda marca, cruzamento, foi na boca do gol, cascou de cabeça, o zagueiro tirou, a bola volta no comando de ataque, aperta na esquerda, prendeu Arias, domina para o Fluminense, voltou o toque de bola para Manuel, que recomeça no campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão ao vivo na ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Aqui tá parado o jogo, tá marcado. Lateral na esquerda, campo de ataque para o Fluminense bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 43 jogados, 43. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão.
Continua pra você. São Paulo 1, Fluminense. Jogo empatado. O Fluminense fez o primeiro. Igor Vinícius contra. Depois o Bobadilha empatou logo em seguida pro São Paulo. Na Bandeirantes é você. Alô, Pozóvio. Ulisses, o técnico Marcelo Gadiardo, o ídolo do River Plate, foi demitido do Al Ittihad pela má fase do clube. O time perdeu 5 dos últimos 6 jogos. Futebol da Bandeirantes com Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima domina. Patrick ganhou pro São Paulo. Se cruzar tem Juan, não chega na bola. Fábio sai pra pegar. E teremos mais 4 minutos por aqui. Vamos a 49, Ulisses. O Patrick tem uma história interessante. Ele estreou contra o próprio Fluminense 2 anos atrás. E aí ele tomou um banho do Samuel Xavier, do Cano e do Ganso. Os 3 fizeram 3 contra 1 lá do lado esquerdo. O Rogério sacou ele com 30 minutos no primeiro tempo e depois recuperou o menino. Então ele está sendo recuperado também pelo Zubeldia. É um lateral que apoia melhor do que marca. Ele tem que ser um pouco menos tímido. Antônio Maranhão e Lucélia ligado na Bandeirantes, vem pro jogo. Igor Vinícius domina para o time do São Paulo, solta a jogada para André Silva. Ele prende na esquerda, tentou cruzamento em cima da marcação do Diogo Barbosa. A bola volta para Diogo Barbosa, domina para o time do São Paulo, tenta o toque de bola contigo na intermediária. Recolhe a Arboleda domina pelo comando de ataque, vem para finta na marcação. Domínio do campo de ataque, abre Nestor já prende pelo setor de esquerda, sai jogando do campo de retaguarda. É bola, campo de defesa novamente para o time do São Paulo, Sérgio jogando, prende o lance o time do São Paulo. Abertura veio do campo de defesa, Arboleda domina para o time do Tricolor, tenta levantar a frente no comando de ataque. Olha a finta do André Silva, tentou escapar na marcação. Diogo chega na marcação, ele recolhe para o time do Fluminense para ser jogando, põe para fora. Lateral para o São Paulo bater, lateral cobrado pela esquerda para Bobadilha. Bobadilha domina, tem Luciano entre os zagueiros, tentou, soltou a bola, foi mal. Perde o lance, recupera novamente Patrick. Ele vem para fazer a falta, a bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer o Fluminense. Lançamento pro Arias, deixou para Marquinhos na velocidade, tentou ganhar. Vem para marcação, aperta Alan Franco. Alan Franco vem para tirar para o time do São Paulo. Ele solta para Alisson, que abre pelo setor de esquerda para Nestor. Nestor domina para o time do São Paulo. Ele prende o lance e vai para o toque de bola contigo novamente. Recolhe pela direita o time do São Paulo, sai jogando no campo de retaguarda. Prende o lance com o Igor Vinícius, abriu para André Silva. André Silva domina para o time do São Paulo pelo setor de esquerda. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Silas Oliveira. Domina do campo de ataque, recorde novamente o time do São Paulo. Luciano prende 1-1 placar do jogo, 1 Fluminense, 1 São Paulo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de defesa, vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Domínio tricolor do Morumbi, momentos finais do primeiro tempo. Daqui a pouco tem o Capriotti comandando na Bandeirantes, o intervalo Bandeirantes. A bola volta com São Paulo. Lançamento para Juan, se capricha é boa. Dominou, girou. Passa mal pro Nestor. E a torcida do São Paulo pega no pé dele. Juan não está numa boa noite, hein, Pretzel? Não está, mas ele precisa de um gol. Até falei. Um gol vai transformar a nota dele numa nota alta, porque ele é muito participativo no jogo. Só que como ele é da base, a torcida também pega no pé. Mas ele não faz uma má atuação, não. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, prende, vem para finta em cima da marcação, Nestor. Escapou no primeiro, escapou do segundo, vai pro toque de bola no terceiro, perde a bola. E sabe por que ele perdeu a bola? Porque o Juan se mexeu mal. Se posiciona, abre, parte, o Nestor toca nele. Ele ficou parado no lance, pô. Aí não criou opção, o Nestor driblou 3. E aí na hora de tocar não conseguiu. Paulo Sérgio tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Valdete, alô Valdete Silva, obrigado pela audiência. A bola volta no toque de bola, Fluminense 1-1, 1 São Paulo, 1 Fluminense. O Fluminense saiu na frente, o São Paulo empatou. Mais 1 minutinho de jogo, o Capriotti vem aí com o intervalo Bandeirantes pra você. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Jussier Lopes da Silva, Barros Lopes curtindo o som Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola, toca mal, Manuel. É lateral pro São Paulo bater da esquerda aí. Ele toca pela lateral e desaba. Me parece que sentindo ali a região do tornozelo. E agora, cara? Olha o Diniz, cara. Luciano. O Diniz ameaçou o Luciano, cara. Transtornado. Que ia bater o lateral, porque o Manuel tava caído. Só que o Nestor ficou caído, um monte de gente ficou caída. E aí o que aconteceu? O Fluminense não parou o jogo. Então o que vale para um não vale para outro. O Diniz perdeu a boa. Amigos em outra época. Hoje, olha, o clima esquentou. E depois ali o Luciano também ficou encarando os jogadores do Fluminense.
Momento bem quente por aqui. Pô, eu chamei a atenção anteriormente, o Diniz está transtornado. Com 15 minutos de jogo, ele estava em cima do quarto árbitro. Tem que ser expulso. Tem que expulsar o Diniz. Tem que expulsar. O Luciano, é claro, o Luciano é o valentão também, né? Mas respondeu. Mas quem começa com a briga é o Diniz com uma prancheta na mão. Vai pra cima do Luciano, lamentável. Agora discute com o André Silva, discute com todo mundo. O que está acontecendo com o Fernando Diniz? Transtornado, tem que ser expulso. Se ele não for expulso, é uma falha gritante do Anderson Daronco, gritante. Vamos ver que o Daronco, ele fica longe de tudo. O Daronco só observando. Vamos ver o que ele vai fazer, né, agora. Só faltava ele terminar o primeiro tempo. Ele não pode terminar o primeiro tempo, Exato. Ele tem que tomar atitude. Como árbitro do jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. Se vai expulsar o Diniz ou não. Ele conversa agora com o homem, com o auxiliar do Diniz. Pede para todo mundo sentar. Vamos ver o que ele vai fazer. É que o Manuel, no toque na bola, ele sentiu. E aí o Diniz partiu para cima do Luciano. Aí o Marquinhos vem, empurra o Luciano, dá um tapa na bola. O Luciano ia bater o lateral. Deixa eu ver o que ele vai fazer. E lá o Daronco. Só gesticula, não faz nada. Patrick vai conversar com ele, o Arboleda vai conversar com ele. O Bandeira vai conversar com ele agora, porque não é possível que ele não viu, né? Porque foi na frente do Daronco. Claro. Se ele precisa do quarto árbitro e se ele precisa do Bandeira para falar o que aconteceu, ele não está enxergando, porque aqui da cabine, que é uns 60 metros do campo de jogo, aonde aconteceu, que é do lado oposto da cabine da Rádio Bandeirantes, deu para ver tudo. O Diniz partiu, não deixou cobrar o lateral, o Marquinhos dá um tapa na bola do Luciano. E o Luciano continua lá, cara, discutindo. Eu acho que o debate é esse. Ó. Deu amarelo pro Luciano. Isso. E vai dar pro Diniz também o vermelho. Não, vai expulsar o Diniz, né? Tá expulso o Diniz. Certo, tá expulso o Diniz. Aí o vermelho pro Diniz. Ó, o Diniz pro Luciano, você é muito burro, dá pra ver, tá xingando o Luciano. Você é muito burro e xingando o Luciano. Tá errado o Diniz, foi bem expulso. O Diniz começou com tudo, não tem razão em reclamar. Péssima atitude. A gente pede que os treinadores não precisam ser modelo pra ninguém, mas eles têm que ser pelo menos uma referência esportiva, do mínimo do fair play, certo? Mas não para tentar correr atrás de jogador. Tem um árbitro para comandar o jogo. Péssimo Fernando Diniz. Tá falando um cara que gosta do Fernando Diniz, mas que desde que ele começou a gesticular contra o quarto árbitro com 10 minutos de jogo, eu apontei aqui. Lamentável a atitude do Diniz, bem expulso. E vai para casa, Diniz. Vai pro vestiário ficar lá discutindo com os jogadores. Lamentável a atitude de um cara que já foi técnico da seleção e o atual campeão da Libertadores. E tá aí a torcida do São Paulo vaiando o Diniz, que vai deixando o campo de jogo. Expulso o Diniz, técnico do Fluminense. E a torcida do São Paulo faz uma homenagem para ele, né? E passou por aqui, não foi feliz, né, Pretzel? Não foi, numa época que estava mudando a diretoria, né? Ele era da gestão do Leco, chegou o Júlio Casares. São Paulo era líder absoluto do Brasileiro e perdeu o título naquela ocasião. Depois daquela discussão que ele teve com o Tietê, e aí a diretoria também não deu muito respaldo para ele e tal, e o São Paulo acabou não sendo campeão. Muito bem, vamos ver o que vai fazer agora o Daronco. Nós tínhamos quase 1 minuto de jogo ainda, quando tudo isso aconteceu. Você ligado na Bandeirantes comigo, Sidney Domingos curtindo o Sonsaço Bandeirantes em Guarulhos. Obrigado, lateral para o time do São Paulo, bater da esquerda, campo de ataque. Para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. E o banco todo, Felipe Melo, o banco todo. E o lateral era mais na frente, lá de ataque, viu? Não é onde vai bater o Nestor, não. Em frente ao banco de reservas do Fluminense. O árbitro acresceu mais 1 minuto de jogo. Então nós vamos a 55. Lateral cobrado para o time do São Paulo. Devolve a bola no fair play. Porque o Manuel machucou. Agora o São Paulo faz o certo, né? Porque o Manuel sentiu e caiu. Aí o São Paulo devolve a bola para o time do Fluminense. E olha a burrice do Diniz. Porque ele que criou tudo isso aí. Porque é o que o São Paulo provavelmente faria na cobrança de lateral do Luciano. E aí o Diniz criou uma situação insustentável para ele mesmo.
E o pior, pilha os jogadores do Fluminense, que acham que a arbitragem está contra eles, e não tá. Adão Cortes está ligado no microfone Bandeirantes. A bola volta com o time do São Paulo. Tenta o toque para fora, tá saindo para a linha de lado. Tá parado o jogo, lateral para o Fluminense bater. Lateral para o time do Fluminense cobrar. Conosco, Rádio Liberdade de Aracaju, com difusora de Teresina, Folha de Boa Vista, Rio Mar de Manaus, Rádio Araranguá 1290, Rádio Itaberá, Estúdio 92 FM Cascavel, com Rádio Supercom da em Chapecó, é o Dourado de Criciúma, Guarujá de Florianópolis. A bola volta no toque de bola, RCI de Foz do Iguaçu, difusora de Imbituba, difusora de Itajaí, com Rádio Cidade de Londrina. Tem lateral pelo campo de ataque, o time do São Paulo é pelo setor de esquerda, vem para a cobrança Patrick já domina pelo seu campo de retaguarda, vem para frente em cima da marcação no primeiro, quando ergue o braço Daronco. Termina o primeiro tempo no Morumbi. Um São Paulo, um Fluminense. Na Bandeirantes, quem tá chegando a ele? Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Ulisses. Vamos lá, então, no intervalo do bom jogo, hein? Bom jogo, pegado, quente, corrido e com todos os ingredientes de uma grande partida de dois grandes times. E vão empatando por 1-1 no Morumbi. A reportagem Bandeirantes trabalhando com vocês, Bruno Milhozzi, Paulo do Vale. Vamos lá, PDV. E acabou a amizade de Diniz e Luciano. Eles tiveram uma relação interessante aqui nos tempos de São Paulo, né? O Luciano foi ali quase que uma indicação do Fernando Diniz ao tricolor paulista. Já tiveram bons momentos, podemos dizer assim, que inclusive viralizaram na internet hoje. Uma briga entre as partes, que resultou no vermelho para o Diniz e no amarelo para o Luciano. Com isso, o terceiro do camisa 10, hoje capitão do tricolor paulista, não enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda-feira, aqui mesmo no Morumbi. À disposição de Zubeldia, Jandrei, Diego Costa, Wellington Galopo, Luiz Gustavo, Rodriguinho Moreira, Ferrarese, Eric Sabino, William e Ferreirinha. E pelos lados do Flusão, Bruno Milhozzi. Olha, PDV, com essa expulsão do Fernando Diniz, é claro que a preocupação é essa no vestiário, porque o treinador vai perder o clássico contra a equipe do Botafogo no outro sábado, dia 25, não só ele, como também o meio-campista Lima, que tomou o terceiro cartão amarelo, outro desfalque para o Flu. Vale destacar que Eduardo Barros, auxiliar, deve ficar na beira do campo e também ceder entrevista coletiva ao final do jogo com a expulsão do Diniz. No banco de reservas, jogadores consagrados, Germancano, Marcelo e Felipe Melo. São opções para a segunda etapa, Capri. Muito bem, vocês voltam já, Bruno Milhozzi, Paulo do Vale, a reportagem Bandeirantes do Morumbi, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel. Pretzel vai explicar pra gente como foi esse primeiro tempo. Bom jogo, Pretzel, corrido, movimentado, cheio de alternativas, e no finalzinho esquentou aí com a expulsão do Diniz. Conta pra gente aí como é que foi o primeiro tempo, Pretzel. Olha, Capri, vou começar pelo final então, porque esse lance é um lance absurdo do técnico do Fluminense. Com 10 minutos, 10, 12, eu chamei o Ulisses aqui, pedi pra falar, porque dava pra ver que o Fernando Diniz estava transtornado, qualquer coisinha ele ia pra cima do quarto árbitro. Um cara que já foi técnico da seleção brasileira, já treinou São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, certo? Que já treinou o Vasco, que já foi campeão carioca e campeão da América, é o atual campeão da América, tá defendendo o título. Um cara que gosta muito de falar em psicologia do futebol, de que tem que ter calma dentro de campo, entendendo os jogadores, mas é a arbitragem. Aí num lance bizonho, onde provavelmente o Luciano ia bater o lateral para o time do Fluminense, devolvendo a bola, o Diniz sai correndo do lugar dele, eu só fiquei acompanhando, e vai com a prancheta contra o Luciano, e perde totalmente a cabeça, perdeu totalmente a razão, criando um fato realmente muito negativo, e pilha os seus jogadores. Você pode ver hoje que qualquer marcação do Daronco hoje é um escândalo no banco de reservas. Isso tem sido em todos os jogos do Fluminense. O mundo da arbitragem está contra o Fluminense. Não está. A arbitragem do Daronco hoje, por incrível que pareça, é boa. É boa a arbitragem. Então é o seguinte, ó, ele expulsou corretamente o Diniz e o Luciano também, que ao invés de sair do bolo, ficou toda hora ali também discutindo, tomou o cartão amarelo. Então, começando pelo fim, foi bem expulso o Fernando Diniz. Mau exemplo para os jogadores do Fluminense, na minha opinião. E mau exemplo para o jogo também, ainda mais hoje. O jogo em si, pelas escalações, dois times ofensivos, o São Paulo claramente com Bobadilla e Alisson sendo dois jogadores de meio campo, mas não apenas com a função de apenas ficar atrás, com liberdade para chegar na frente também. Então o São Paulo tem Bobadilla e Alisson um pouquinho mais resguardados, mas saindo com a bola.
Você tem o Nestor aberto na esquerda para jogar em cima do Marquinhos, que está improvisado na lateral direita. Você tem o Luciano solto, sem guardar a posição do meio para frente. Você tem o Juan como centroavante mesmo. E você tem o André Silva mais pelo lado direito, em cima do Diogo Barbosa. O que aconteceu? São Paulo foi muito melhor. Ainda com o Igor Vinícius e com o Patrick também no apoio. O time do Fluminense abusando das saidinhas, abusando dos toques absolutamente aleatórios e sem nenhuma necessidade dentro da área, permitiu que o São Paulo marcasse o campo todo, evitasse que o Fluminense tivesse espaço e criou pelo menos o São Paulo 3, 4 oportunidades. 2 com o Nestor e 2 erros do Fábio. O Fábio que errou uma saída e fez a defesa na volta depois contra o próprio Nestor. E num cabeceio do Juan, que perdeu uma chance incrível, como o Ulisses falou naquele momento. Outra do Juan, sozinho, em condição legal. Era ele o goleiro. Ele vai dominar a bola e a bola bate no braço dele. Ele perdeu o tempo da jogada. Erro do menino. Mas eu não acho que ele esteja mal. Ele está sendo bastante participativo. E ele precisa pelo menos acertar no gol. Só isso. É a função dele, mas se ele fizer um gol, a nota dele vai ser altíssima. Porque ele esteve em praticamente todos os lances de ataque do São Paulo, inclusive participando do gol do Bobadilla em outro erro do Fábio. O gol do Bobadilla foi aos 32 do primeiro tempo e foi o empate do São Paulo, porque o Fluminense abriu o placar aos 28 com o Queno, na única chegada de fato do Flu, onde aí houve um erro de marcação do time do São Paulo. O São Paulo estava aberto, o Alexander, que é um bom volante, que tem saída boa de bola, ele avança, ele entrega para o Caô Elias, que avança contra 2 defensores. E o Arboleda, ao invés de guardar a posição, ele sai no bote junto com o Alan Franco e abre um buraco nas costas do Igor Vinícius. Aí o Caô Elias dá pro Queno, o Queno entra sozinho, o Rafael defende e a bola volta, bate no pé na perna do Igor Vinícius e morre no fundo da rede. Gol contra do Fluminense, gol contra do São Paulo a favor do Fluminense. 1-0 aos 28. A sorte do São Paulo é que o São Paulo empata em seguida, apesar de estar muito melhor no jogo. Então o placar ele era incorreto. Aí o Fábio deu uma mão, a saidinha maldita do Fluminense, que de repente ele não simplifica o jogo quando tem que simplificar, ajudando o São Paulo. O São Paulo chegou ao empate e poderia ter virado o placar ainda na primeira etapa. Um bom jogo de futebol, conforme a gente esperava. 2 treinadores que gostam do ataque, 2 treinadores que gostam da bola. Um jogo bem aberto, mas com erros ofensivos. Talvez no segundo tempo tenhamos mais gols aqui no estádio do Morumbi, meu caro Ricardo Capriotti. Valeu, Pretzel. Você volta já. Daqui a pouquinho retorna o Alexandre Pretzel pro segundo tempo. Bom jogo, hein? Bom jogo, bom primeiro tempo. São Paulo bem ali, perdendo gols. Depois o Fluminense empatou e o São Paulo já respondeu rapidinho. Então, você imagina que vai ser um segundo tempo pegado também. Vai ser uma segunda etapa também de um bom futebol e vale muito a pena você seguir conosco aqui, porque o Ulisses Costa volta já para esse jogo do Morumbi, que não terá Fernando Diniz no banco de reservas. Ô, Diniz, como o Diniz é esquentadinho, não é? É brincadeira. E como é duro apitar jogo no Brasil. Meu Deus, mas como é duro. Como ouvem esses caras, árbitro, quarto árbitro. É um negócio, olha, que chega a ser covarde com os profissionais. E hoje o Daronco nem tinha culpa de tudo, ouviu um monte lá. Olha, é um negócio incrível. Mas vamos ver se a bola rola da mesma maneira no segundo tempo que rolou no primeiro tempo, que aí você vai ter um jogaço de bola e a gente vai para uma parada rápida. Na volta, o Bruno Puzóvio vai atualizar o placar desta segunda-feira. Segundona de futebol, que delícia, hein? Como é bom na segundona uma bola rolando, ainda mais com um jogão como esse, São Paulo e Fluminense. Já te antecipo, ó, segunda que vem vai ter de novo, hein? Segunda que vem é contra o Cruzeiro, é São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. É isso aí, segunda-feira virou o novo dia do futebol no Brasil. 9h05, intervalo inteligente, Bandeirantes, volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá a sua vida, tá no Tenda. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Depois de 2 jogos fora de casa, o técnico Zubeldia vai finalmente sentir como é o clima do Morumbi na Liberta. E nem importa se o Barça do Equador trouxer o técnico-chave para fazer frente ao argentino. O comandante do tricolor paulista já aprendeu a regra mais importante. Toca no Caleri que é gol! São Paulo e Barcelona de Guayaquil, quinta, 9 da noite, ao vivo, no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Libertadores. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu vou dizer, o São Paulo cansou de perder gol, Pretzel. Demais. O Juan perdeu 2 chances claras, o Nestor também. O São Paulo não joga mal, não. Olha o Fábio. E Fábio entregou bem São Paulo. Juan dominou sem goleiro, rolou no meio. Bombadilha bateu! Bom, tá aí o gol do São Paulo. Atenção, nós já vamos voltar para o segundo tempo.
Uma informação que acaba de chegar. Olha, atenção, Pretzel, atenção, minha gente, porque o futebol brasileiro pode parar essa semana, hein? A Liga Forte União informou agora há pouquinho que todos os seus filiados assinaram um documento, um manifesto pela paralisação do futebol brasileiro nas 2 próximas rodadas. E mais 4 clubes que não fazem parte da Liga Forte União, totalizando 15 equipes da Série A que vão pedir a paralisação do campeonato nas 2 próximas rodadas. Os 5 times da Série A que não teriam assinado esse documento seriam Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Bahia e Vitória. Então, com 15 clubes, a gente vai ver qual será o encaminhamento, mas a Liga Forte União informou agora há pouquinho, através de um comunicado, que é a favor da paralisação do futebol brasileiro nas 2 próximas rodadas. Pretzel. Eu não sei se só isso basta, porque se você tem 5 clubes contra, eu não sei se tem que ser unânime o que está determinado no Conselho Técnico. Na realidade, quando o Edinaldo marca a reunião do Conselho Técnico para o dia 27, é uma sacanagem com os clubes do Rio Grande do Sul, porque o dia 27 é o limite para voltar aos jogos. A Conmebol marcou jogos da dupla Grenal dias 28 e 29 de maio. Então você voltar dia 27 para debater a paralisação do brasileiro, isso não significa absolutamente nada. Porque se você for esperar até lá para essa decisão, você vai perder pelo menos 14 dias de treinamentos. Então não tem nexo essa data determinada pelo Edinaldo, que foi uma sacanagem com os times do Rio Grande do Sul. Agora, é importante essa união da Liga Forte? Mas eu não sei se só isso basta para parar o campeonato. Realmente não sei, Capri. E o Edinaldo teria viajado, nem está no Brasil, não é? Teria ido... Tá na Tailândia lá. Tá na Tailândia, né? Nem tá por aqui, o negócio tá pegando. Em Nárnia. O negócio tá pegando, ele nem tá por aqui, um negócio realmente maluco, né? Mas enfim, vamos ver como vai se dar aí essa composição do futebol brasileiro com a possibilidade de uma paralisação ou não da Série A nas 2 próximas rodadas. A gente vai monitorar aqui e eu volto no final trazendo mais informações sobre isso. Diga lá, Ulisses. Ô Capri, se a Conmebol não parar, o que vai adiantar? A Conmebol não vai parar. Já marcou os jogos. A Conmebol já marcou. A Conmebol não para. Então. A Conmebol vai paralisar os jogos de Grêmio e Internacional na Libertadores e na Sul-Americana. Esses jogos vão ser disputados lá na frente, mas o resto, até porque ela não tem data para fazer isso, né? A Conmebol já está com o calendário completamente tomado. Então é confusão, né? É um problema muito sério isso, muito sério. Voltaram os times aí, Bruno Milhozzi, Paulo do Vale, todo mundo aí já ou não? Sim, o São Paulo igual. Fluminense trocando, Capri. John Kennedy vai ser novidade na segunda etapa. John Kennedy, que tinha sido afastado por indisciplina, Pretzel, vai entrar no Fluminense. E aí? É uma boa. Bola ele tem. Se ele não for faísca atrasada e não tiver com 220 ligado, ele ajuda, né? Só que o problema é o extracampo dele é terrível, segundo a gente tem lido e acompanhado as informações em relação ao Fluminense. Mudou mais um aí, Milhozzi? Mudou, deixa o gramado o 26 Manuel, Pretzel, parece que entrou o 13 Felipe Andrade, outro zagueiro no Flu. É isso. Vamos voltar para o segundo tempo, vem aí os 45 minutos finais, é a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Eu volto já no apito final, com tudo de São Paulo e Fluminense, tudo dessa segunda-feira quente do futebol, em Cássio indo para o Cruzeiro, Abel Ferreira reclamando de Barueri, agora ele está de volta, solta a voz e vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor 20 do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Você ligado no futebol Bandeirantes, ainda aqui pertence ao time do Fluminense. Vem comigo, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Toca na bola, John Kennedy, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar.
você que é emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, cruzamento do São Paulo, desce. Abedu na frente, rolou, entrada na grande área, Bobadilha girou, bateu em cima do zagueiro, voltou, Luan, tentou o toque de bola para Luciano, sem ângulo, bateu cruzado pro gol, bate na marcação, mas o Bandeira já marcava o impedimento do Luciano. Exatamente, já na primeira chegada do São Paulo nesta segunda etapa, com o Bobadilha, finalizando o Luciano, tentando, não consegue, a arbitragem anula, por enquanto tudo igual, 1-1. 1-1 é o placar do jogo para você, São Paulo e Fluminense no estádio do Morumbi pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Flávio Gasparetto tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Domínio do time do Fluminense, está jogando pelo setor de direito no campo de defesa, aprende a jogada novamente, Felipe Andrade, ele vem pro toque de bola contigo no setor intermediário, apertou com o toque de bola de Fábio, Fábio rasga, ele tenta o levantamento, bola vem de graça para Patrick, domina para o time do São Paulo, faz o break no marcador, já recolhe para o time do São Paulo, sai jogando no seu campo de defesa, é toque de bola no campo de retaguarda, já recomeça no campo de defesa, o time do São Paulo tenta descer na direita, Igor Vinícius domina, ele vem para frente em cima da marcação no primeiro, já prende o lance, tenta o toque de bola, em velocidade desceu o São Paulo, recolheu o André Silva, dominou, levou para a linha de fundo, vem para o toque de bola, Coutinho à frente, abriu na direita, cruzamento para trás, trava o zagueiro, põe para fora, escanteio direita para o São Paulo bater. É impressionante como o Bobadilha, né? Aparece sempre na grande área como opção. Dessa vez na disputa com o Antônio Carlos, que fez o corte. Escanteio para o São Paulo, primeiro desta segunda etapa. Igor Vinícius na bola. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Matioli tá lá com o Carlinhos, Carlos Henrique, o José Geraldo. Forte abraço para você, torcedor do Tricolor. Tá parado o jogo. Robertão Riso ligado no futebol Bandeirantes, grande Robertão Riso. E o melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo, sabe onde é, meu amigo? No Camarote dos Ídolos no Morumbi. www.camarote dos Ídolos, com muita música, muita comida, muita bebida para você. Camarote dos Ídolos do meu amigo Léo Riso, rei dos camarotes. Escanteio para o São Paulo bater, partiu para a bola, Igor Vinícius bateu, levantou no gol, tentou de cabeça ganhar a jogada, não consegue, Arboleda. A bola volta para Bobadilha, Bobadilha prende o lance, abre para Igor Vinícius prende a jogada, solto para Nestor domina, vai para o cruzamento, bate errado na bola, ela quica no setor intermediário, domina o time do São Paulo, sai para o jogo, já domina no campo de defesa, vem para ganhar jogada em velocidade, Juan, ele ganhou, prendeu, soltou, boa bola, abertura à frente do campo de ataque, sobrou pro Juan, vai fazer, dominou, girou, caiu, recolhe o time do Fluminense, a bola vai embora. O Juan tropeçou dentro da pequena área, foi catando o cavaco, caiu em cima da bola, ela vai para tiro de meta, dentro da pequena área, o Juan. E ficou pedindo falta, ficou pedindo pênalti. Eu fiquei com a impressão que estava para o Juan ter finalizado antes. Ele foi buscando espaço e aí de fato ele é desequilibrado, mas sem pênalti na jogada, tanto que ele cai muito depois. Mas acho que poderia ter tentado a finalização antes nesse bololô na área do Fluminense. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você achou que houve pênalti, Preto, em cima dele? Não. Achei que ele se desequilibrou, o depoimento do PDV é perfeito, ele poderia ter batido no gol, ele tentou dar mais um toque pro lado e acabou se atrapalhando todo, mas ele tá participativo, eu tô dizendo, a nota dele no momento ela é uma nota razoável pelas chances perdidas, mas ele tá toda hora ali, em cima da defesa do Fluminense. Ricardo Santos está ligado na minha querida Ribeirão Preto do futebol Bandeirantes. Domina, tenta descer o time do Fluminense. Bola tocada para fora, lateral. Lateral para o time do São Paulo. Bater pelo setor de esquerda. Felipe Andrade perde. A bola volta com o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa. Todo dia a dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. A bola volta. Volta no toque de bola. Sai jogando o time do São Paulo. Vem com o Luciano. Luciano tenta o toque de bola. Protege para o time do Tricolor. Perde o lance. Aperta na marcação, São Paulo tenta descer, vai para o toque, contigo o time do Flu, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, Arboleda chega na marcação, ele protege para o time do São Paulo, tira, tenta bater na frente, mas põe para fora. É lateral para a equipe do Fluminense bater na esquerda. Na pressão da molecada de Xerém, agora com o Elias, tira o espaço do Arboleda, é obrigado a afastar, chuta para a lateral e o Fluminense tem a posse no campo de ataque, 1-1, empate no Morumbi. Quem que é o Diniz Cover que está no banco de reservas do Fluminense? É o Eduardo Barros, auxiliar técnico.
Pô, ele corre mais que o Diniz, ele partiu pra cima, agora o Daronco teve que chamar a atenção dele. E vem pro jogo, vinha pro jogo, o time do Fluminense, bola volta no campo de defesa, houve a falta. Luciano tá caindo, é falta pro time do São Paulo bater. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. 5h40 de bola rolando, 5h40 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, continua para você, São Paulo, 1, Fluminense também, 1 na Bandeirantes, é você, Pusóvio. Ulisses, com esse ponto conquistado pelo Fluminense, o Corinthians cai para a 17ª posição, abrindo o Z4 com 5 pontos. Bandeirantes! A bola volta com o time do São Paulo, tenta ser jogando com o Alisson, já prende no campo de defesa, vem pra finta, ganha a jogada, Coutinho novamente, ela quica no setor intermediário, aperta o time do Fluminense, tenta ser pro jogo, a abertura vem no comando de ataque em velocidade, domina novamente Cauã Elias, ele prende o lance, solta a jogada pelo setor de esquerda, desce o Fluminense, é com o Diogo Barbosa, tentou o cruzamento, levantou no gol, a bola quica na intermediária, pegou de primeira área, ele manda pra linha de fundo, toma um susto o São Paulo nas costas do Alan Franco e também nas costas do Patrick, que fica olhando. Porque seria um golaço do colombiano. Pega de bate-pronto com a perna direita. A zaga do São Paulo não acreditou que ele conseguiria completar o lance. Finalização vem forte, rente à trave de Omares, que já marcou 5 vezes na temporada. Leva muito perigo. São Paulo suspira no Morumbi. O Bilhões, eu tava pronto pra cornetar o Arias, que ele tá sumido do jogo. Ele quase que faz esse golaço. Nossa. Que bola do Arias, hein? Que loucura. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do São Paulo. O lançamento foi feito à frente no comando. O Luciano vem para subir, domina o time do Fluminense para ser jogando com o Lima. Ele prende no campo de defesa, toque de calcanhar, mas toca mal. A bola volta pelo direito do campo de ataque para Igor Vinícius, dá o tapa na bola e escapou. Já passou o Igor, abriu o compasso, cruzou na boca do gol. Mergulha de cabeça Antônio Carlos. Ele põe para fora, escanteio direita para o São Paulo bater. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se é Sil, pode confiar, Brasil. Aqui tá parado o jogo, marcado escanteio para o time do São Paulo cobrar. Você tá ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Machadão ligado no futebol Bandeirantes. Obrigado, Domingos Machado, pelo carinho da audiência. E vem levantamento à frente do comando de ataque, vai para o toque de bola, Coutinho novamente no setor intermediário. Escanteio para o time do São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do tricolor do Morumbi. É bola no campo de ataque, escanteio para o time do São Paulo bater. Vem levantamento no boca do gol, escanteio vai ser cobrado pelo setor de direita. Obrigado, torcedor, pelo carinho da audiência. Igor Vinícius para cobrar na direita, o escanteio, cobrou Coutinho, soltou para Nestor. Ele abre o compasso, vai pro toque de bola, devolveu para Igor Vinícius, vem cruzamento rasteiro, pegou Fábio. A bola era na segunda trave, entrava livre ali o Alan Franco. A tentativa foi no Luciano na primeira trave, ele chega atrasado, passa na bola, ou melhor, a bola passa dele, fica com o Fábio. Começo de segundo tempo por aqui, tudo igual, 1-1. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito e vale alimentação. Tenda Atacado. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo na intermediária e tem um cartão Tenda também para você. Já domina do campo de defesa, você tá ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. Recolhe do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo, novamente domina o time do Fluminense. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, dominou novamente John Kennedy. Prendeu de esquerda, abriu para Marquinhos domina para o Fluminense. Abriu o compasso, bateu cruzado na boca do gol, Alan Franco de cabeça põe pra fora, escanteio direita pro Fluminense que chegou com perigo. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, tá parado o jogo aí. E na mobilidade do ataque do Fluminense conquista esse escanteio Marquinhos pelo lado direito, ele que jogou no São Paulo desde os 8 anos de idade, depois vendido ao Arsenal, agora é emprestado ao Flu, consegue esse escanteio, Alexander 5 vai pra cobrança. André Renato Rezende, Luciano Duarte, Jodas, tá ligado, Sueli Mota, curtindo o som, Bandeirantes torcendo pro tricolor. Alô, Givanildo Alves, Rodrigues, obrigado, Bruninho, pela audiência. Escanteio Fluminense, bola passa por todo mundo. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, prende Arias. Ele abre o compasso, vai pro toque, ele para John Kennedy. John Kennedy volta para Arias. Arias domina pro Fluminense, abre o compasso, levantou na boca do gol, subiu de novo Alan Franco. De cabeça põe pra fora. Escanteio.
Professor Calvani tá ligado no futebol Bandeirantes em Aracaju, na linda Aracaju. Obrigado, Bruninho, pela audiência. Obrigado, Heleno Novos Caminhos, também curtindo o som. Sácio Bandeirantes, o Flávio Gaspareto, Belmiro Rodrigues Monteiro, Paulo Roberto Zago. Vem, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio cobrado, vem pra tirar, tira Patrick na primeira. Ele tira na segunda, mas dá no peito. Domínio do campo de ataque, o Fluminense desce com o John Kennedy. Ele vem pra finta, perde a jogada para a volta do toque de bola. É com o time do São Paulo com o Nestor, ganha lateral. Lateral para o time do São Paulo bater pela direita e vai tomar cartão amarelo o Alexander. É isso, por trombada com o Nestor. Depois do lateral, ele na bola fora de lance. Consegue essa trombada com o jogador do São Paulo. Amarelo para o camisa 5 do Flu, Alexander. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 minutos de bola rolando, 11 de bola rolando. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você no Morumbi, São Paulo 1-1 também pro Fluminense na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô, Pozóvio. Ulisses, com esse resultado, São Paulo salta para a 8ª posição com 8 pontos em 18 disputados. Já o Fluminense é o 14º com 6 pontos. O microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro é da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Clayton Brando ligado no microfone de Bandeirantes em Marília. Obrigado pela audiência. Alô, 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 José Pereira de Souza. Obrigado pelo carinho da audiência. O Pretzel, merecido cartão amarelo para Alexander. Merecido e até com um misto de burrice também, né? Porque ele não precisava ter feito o que ele fez. Olha o Juan, lançado na área, domina, vai pra finta, tenta o toque de bola, recolheu, rolou, boa entrada, boa batida, domina pro São Paulo. Abriu de esquerda, campo de ataque, vai pro toque de bola contigo novamente. André, vem pro domínio, André Silva prendeu pro time do São Paulo, vai tentar o drible em cima da marcação. Ele prende, não se prefere voltar a jogar com Bobadilha. Bobadilha dá pra Alisson, Alisson recupera pra Borboleta, que domina pro time do São Paulo, que está jogando domínio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Hélio Afonso no Bom Jardim de Goiás, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado no caminho da sintonia, vem pro jogo São Paulo. A abertura para Luciano, adianta demais a bola. E na sequência ganha lateral, Felipe Andrade toca para fora, tá parado o jogo. Lateral pro São Paulo bater pelo setor de direito do campo de ataque. Peças para o carro, moto o caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. Obrigado pela audiência, Paulo Carvalho ligado na Bandeirantes. Vem, torcedor do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já ganhou no segundinho, Luciano perde a jogada, a bola volta com o time do Fluminense, vem pro toque de bola, afasta no carrinho, o árbitro para. E vai dar cartão amarelo, hein? Amarelo pro Igor Vinícius, que está pendurado também. Ele, Luciano, não enfrenta o Cruzeiro na próxima segunda aqui no Morumbi. Já no São Paulo, Eric, Galopo e Rodriguinho. 3 numa só de Zubeldia. Desculpa a minha ignorância, cadê o Ferreirinha? Tá no banco. Tá aqui aquecendo. Tá no banco. Ele é bom, hein? Tá no banco. E seria bom pra jogar em cima do Marquinhos hoje, com o Nestor no meio. Bom, o Galo provavelmente no lugar do Nestor. O Eric também. Luciano talvez ele não tire, porque apesar de ter cartão é um fazedor de gols. Ele deve tirar o André Silva e deve tirar o Bobadilha. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina o time do São Paulo, tenta o toque de bola na esquerda para Nestor. Em velocidade, ganhou, já vai para área, ninguém marcou. Bateu cruzado para ninguém. Aperta o São Paulo, a bola foi solta, prensa e prensada, vai para a linha de fundo. Escanteio direito, Nestor perdeu um gol inacreditável porque ninguém marcou. Esperaram o cruzamento, abriu uma avenida na frente dele, ele partiu, mas acabou dando bobeira. E o Alexander depois foi tirar essa bola prensado, ela acaba voltando, vai pela linha de fundo. Escanteio para o São Paulo, que vai na figura do Igor Vinícius realizar a cobrança e as alterações devem acontecer depois. Talvez o Luciano vai sair porque não deixaram bater escanteio, mas pediram para fazer a alteração depois do escanteio, né? Nestor e Luciano, bem provável.
Se posiciona para a cobrança, escanteio para o time do São Paulo, bater pela direita no campo de ataque, vem para a cobrança Igor Vinícius, escanteio para o time do São Paulo, bater para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, ajeita para a cobrança novamente, vem para a cobrança de escanteio para o time do São Paulo, bater você ligado no microfone Bandeirantes, é pela direita, vem levantamento no lucro do escanteio, Igor Vinícius, Nestor tá fora da grande área para tentar o chute direto para o gol, partiu Igor Vinícius, bateu na segunda trave, bola chegou para Luciano, ajeitou de cabeça, tanto toque para o São Paulo, vai sair jogando o time do Fluminense pelo seu campo de retaguarda. Lançamento vem à frente no comando de ataque. Volta do toque de bola. Alisson domina para o time do São Paulo. Sai jogando para Igor Vinícius, mas o árbitro para. Marcou a falta lá atrás para o Fluminense sair jogando. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. Steel Brasil. O tempo não para. Bandeirantes marca. 15:30 de bola rolando, 15:30 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. São Paulo, Haas, 1-1 também para o Fluminense. Alô, Pusóvio! Ulisses, os integrantes da Liga Forte União divulgaram um comunicado assinado por 15 clubes defendendo a paralisação imediata do Brasileirão devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas 5 clubes não assinaram, são eles: Bahia, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vitória. Muda. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, pois não. Saiu 21 Bobadilha, entrou 8 Galopo. Saiu também Nestor, 11, entrou 18 Rodriguinho e saiu 31 Juan, entrou 33 Eric. Eu achei que ele ia deixar o Juan mais tempo, tirou o Juan que saiu vaiado. Saiu vaiado pela torcida, até o André Silva foi lá consolar. O que acontece agora? O André Silva vira centroavante, o Eric entra junto com o Luciano na frente e o Rodriguinho no meio para preencher o setor do Nestor aqui. Interessante, o Bobadilha saiu cansado. E vem para o jogo, toca a bola, o time do São Paulo vem com o Galopo. Galopo escapa da marcação no primeiro, prende o lance, tem um toque de bola contigo na direita do campo de ataque para Igor Vinícius. Igor Vinícius recolhe para o São Paulo para ser o jogando de Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão na ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta com o time do São Paulo pela direita, prende o lance do meio do campo de ataque, novamente vai para a pinta na marcação. André Silva, ele passa o lance, vem para o toque de bola, recolheu com o Igor Vinícius que abre para Alisson. Alisson cruzou, levantou, gol para ninguém. E ficou reclamando na área o André Silva, hein? É porque ele caiu por ali, a bola seria até para ele como uma referência agora na grande área. Ficou olhando para o Daronco nem olhou para o André Silva. No momento o São Paulo está com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Franco e Patrick. Aí o meio de campo, Alisson, Galopo e Rodriguinho. E na frente, Eric, Luciano e André Silva. Esse é o time do São Paulo no momento. Jordan Fernandes vem para o jogo, time do São Paulo, Luciano soltou na grande área. Opa! Eu vou dizer, hein? Pra mim houve pênalti pro São Paulo. Pra mim houve pênalti pro São Paulo, hein? Eu tô dizendo aqui a olho nu no primeiro lance. Pra mim houve pênalti pro São Paulo Futebol Clube, o árbitro não viu. Tocado dentro da área. Sente demais o jogador André Silva. Ele tá caído, o Daronco mandou seguir, o São Paulo põe a bola pra fora. Ele teve um enrosco, né? Ele fica sentindo ali o tornozelo, mas o enrosco me pareceu até por cima ali. E o André Silva deu uma valorizada. Fiquei com essa impressão num primeiro momento também aqui a olho nu, Ulisses. Muito bem, pois não, Pretzel. Foi nada, ele tenta virar o corpo para fazer o giro, para tentar dominar e cai sozinho. Ele acabou caindo sozinho, uma pena. Torceu o tornozelo esquerdo. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Com Rádio Clube de Ponta Grossa, Bandeirantes de Porto Alegre. Alô, Porto Alegre. Rádio São Francisco, Rádio Patriarca de Cacilândia, Difusora Mato Grossense, RCR Costa Rica, Mato Grosso do Sul. Com Rádio 820 AM de Goiânia.
com Guavira, FM do Mato Grosso do Sul, Sorriso de Mato Grosso, Rádio Bárbara de Barra Bonita. Alô, rapaziada da Rádio Barra de Barra Bonita, Rádio Diário de Independente, FM de Barretos, com Clube FM de Botucatu, Rádio Bandeirantes de Campinas, Cacique de Capivari, Difusora, FM Fernandópolis, Difusora Itapetininga, conosco Rádio Piratininga de Jaú, com Cultura de Leme, Educadora de Limeira. Domina o time do São Paulo, está jogando pelo seu campo de defesa, já prende o lance contigo novamente no setor intermediário, aperta o time do São Paulo, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abertura frente, vem pro toque de bola já, domina, tenta a finta na marcação, toma falta, Alex Silva. Tá parado o jogo, André Silva tá derrubado, é falta para aqui pro São Paulo bater na esquerda aí. Agora sim, né? Falta em cima do 17 que leva a mão ali na região lombar, sente um pouquinho o São Paulo. Volta a ter um momento perigoso, quem sabe na bola parada, lado esquerdo por aqui, o Alisson vai tomando posição, vem bola na área do Fluminense. São Paulo é superior, tem mais posse e o Fluminense claramente cansado, apesar das duas mudanças. É um time desgastado mesmo com jogadores jovens que entraram. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, tá parado o jogo, é falta pro São Paulo bater da esquerda. Todo dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Tá parado o jogo, tá marcado falta pro time do São Paulo bater pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vem pra cobrança de falta, ajeita na esquerda, vai partir pra bola. É falta pro time do São Paulo bater da esquerda. Levantamento vem do Patrick na grande área, o toque, o zagueiro cortou, tirou, voltou na direita do campo de ataque com Eric domina, tenta o levantamento no boca do gol, afasta a zaga do time do Fluminense, para a volta com o time do São Paulo para ser jogando no campo de defesa, recolheu o Igor Vinícius, domina para o time do São Paulo, ele prende o lance, abre pelo setor de esquerda, vem para o toque de bola o tricolor para ser jogando, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre, o tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. São Paulo, um Fluminense também, um na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Pujovio. Ulisses, com esse resultado, São Paulo se torna o 8º colocado, com 8 pontos em 18 disputados. Já o Fluminense é o 14º com 6 pontos. É o futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Alberto Pereira tá ligado no microfone Bandeirantes, domina campo de defesa, vem pro toque de bola, rasga a frente, tentou Rafael buscar a jogada, não consegue. Ela quica na intermediária, vem para ganhar a jogada, Alisson está jogando no campo de defesa, já solta para Arboleda. Arboleda domina para a direita para Igor Vinícius vai pro toque de bola para Alisson, 1-2 da marcação, ele volta a jogada do toque de bola para Alan Franco, que prende no campo de defesa, recolhe no comando de ataque, aperta novamente, vem para ganhar o time do São Paulo, cochilou, perdeu o Rodriguinho, a para volta com o time do Fluminense para sair pro jogo. Com uma amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, torcedor brasileiro. Vem comigo, canal André Amorim, tá ligado na Bandeirantes, forte abraço no Rio de Janeiro. Obrigado, galera. Alô, André. A para volta do toque de bola, recolhe contigo pelo setor de esquerda, tenta descer o time do Fluminense, aperta na marcação, bom toque de bola na velocidade, já tenta descer o Coutinho. Calma, Elias abre a jogada, tentou para áreas, domina pela direita no campo de ataque, recolheu, desceu Marquinhos na linha de fundo, faz o break, ele prende, tenta inverter a jogada pela direita do campo de ataque, bola muito forte, chega na proteção para ganhar lateral o time do São Paulo. Lateral para o São Paulo bater do seu campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, se a Sil pode confiar, Brasil. E aí, Pretzel, e o jogo? 23-1-1. O São Paulo caiu um pouquinho a intensidade do São Paulo com as mudanças. Significa que o Zubeldia mexeu mal? Não. Ele deixou o time até um pouco mais ofensivo, só que o Rodrigo tem que entrar mais no jogo, tem que cair mais aqui para a esquerda, onde ele veio aqui agora, para o São Paulo empurrar o time do Fluminense. O Fluminense claramente é um time agora jogando pelo empate, claramente. E vem pro jogo, aperta Luciano, tenta ganhar pro time do São Paulo, vem pro toque de bola, ele perde o lance, sente Luciano, domínio do campo de defesa, apertou para ganhar, e ganhou e tomou a falta o Rodriguinho. Tá parado o jogo, o Felipe Andrade faz falta nele. Exatamente, no primeiro momento sem cartão amarelo, o Rodriguinho escapando, é calçado por ali no carrinho, e o Luciano anteriormente sentiu aí, ameaçou levar a mão na coxa, mas parece que tá tudo bem, o São Paulo cobra rapidinho.
E vem Alisson, domina para o time do São Paulo, a bola foi chutando esquerda para Rodriguinho, chegou da linha de fundo, vai para o cruzamento, levantou na grande área, Galopo não chega, chega tardiamente na bola, tocou, ganhou, Galopo, girou para Luciano, bateu pro gol! Jogada de muita raça no vira-vira do São Paulo no jogo. O Galopo foi genial, acreditou no lance, brigou, ganhou na grande área. Ele ergueu a cabeça, deu uma bobeira danado, Lima. Ele chega forte, o Galopo domina, ergue a cabeça, dá o passe para trás, ganha a bola, o Luciano bate no cantinho direito, o chute rasteiro entre o Fábio e a trave. Ela morre no fundo do gol do vira-vira do São Paulo no jogo. São Paulo 2-1 para o Fluminense. Time do Fluminense revoltado, pedindo falta em cima do jogador Lima. E o árbitro vai pro VAR, hein? Vai pro VAR o árbitro. E aí, Pretzel? E aí que revendo o lance agora, eu acho que foi falta do Galopo no Lima. E eu acho que é o que vai ser marcado. Ó, de novo a gente tem a imagem agora, a imagem no estádio inteiro, no telão. O Lima tem a prerrogativa, o Lima tem a preferência no lance. E o Galopo... não parece que... De novo, ó, na primeira imagem eu achei que tinha sido falta. Eu estou em dúvida agora. Ele pega a bola, o Lima domina o Galopo e o Lima se enrosca. É um ombro, eu não daria falta nesse... Não, é um empurrão nas costas, falta. É um lance que tem que ver algumas vezes. Falta do Galopo. Muito bem, tá lá o Daronco. Pode ser anulado o gol do São Paulo no Morumbi. Para você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos ver o que o árbitro vai fazer. Tá lá o árbitro do jogo, o Daronco. Vai pro meio de campo. Deixa eu ver o que ele vai fazer, o Daronco. Checando o gol, já olhou, chegou à conclusão dele. Daronco tá ali no meio do gramado. Vamos ver o que ele vai fazer. Deve dar falta ou não? Apontou, o que ele vai apontar? Ele está dando falta em cima do Lima e anulando o gol do São Paulo. Inclusive, Ulisses, quando sai o gol, o Daronco já foi cobrado pelos jogadores do Fluminense e ele meio que se garante, dizendo, não foi falta. E eu confesso que bem de frente para o lance, rápido aqui, também não achei. Depois, com a imagem, aí em câmera lenta, é outra história. Mas a olho nu, fiquei com dúvida por aqui. Agora o torcedor protesta, o Daronco anula o que seria a virada do São Paulo no Morumbi. Você tem razão, é que o lance original, com a velocidade do jogo, não parece falta. A gente também aqui, a gente ficou com a impressão que o Galopo tinha tomado a bola. Mas com calma depois, o empurrão é claro. Falta. Nas costas do Lima o empurrão. O Lima tem a preferência. Alô, Márcio Chiavone, ligado no microfone Bandeirantes em Guaribá, São Paulo, ligado no futebol. A bola volta no toque de bola, vem para o jogo, o time do Fluminense tenta descer, responde o time do São Paulo para ser jogando pelo seu campo de defesa, aprende a jogar a Patrick, ele gira para Alan Franco bate, rasga do campo de ataque para Galopo, Galopo ameaçou, correr, desistiu, Galopo tenta chegar na bola, bola para a equipe do Fluminense, bater lateral para a direita, o tempo da atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida? Tá no tempo da torcedora brasileira. A bola volta, campo de defesa para o time do Fluminense, chegando. A Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet, totalmente rastreada. A bola volta, tenta o toque de bola, áreas, recolhe o time do Fluminense. Bola vai ser batida, vem para tirar, tira o perigo dali de qualquer maneira. Corta dali na boca do gol, tenta o domínio novamente o Fluminense para ser jogando. Tira bem, Arboleda. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, é Steel. Domínio do campo e ataque
desce o time do Fluminense, cruzamento no boca do gol. Rafael sai para pegar. Ele vai ligar a jogada pelo setor de esquerda do campo de ataque. Já domina, vem pro toque de bola. Igor Vinícius recolheu pro time do São Paulo. Vai fazer o toque de bola, abriu para Alisson. Alisson se soltar de primeira, boa. Ele domina, escapa da marcação no primeiro. Agora sim tocou pelo setor de esquerda, campo de ataque para Rodriguinho. Rodriguinho domina pro time do São Paulo. Ele vai pra finta, balançou. Rodriguinho tá na área, cortou, balançou, rolou para trás. Galopo, bateu travado por baixo. A bola voltaria com o time do São Paulo. Galopo aperta, tenta ser chegando o Fluminense no campo de defesa. Se atrapalha no campo de retaguarda, aperta na marcação. Galopo, a bola foi solta, campo de defesa. Vem Rodriguinho para marcação, tenta descer novamente John Kennedy por entre as pernas do Alisson. Ele domina, vai pro giro, toca de calcanhar do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E domina no campo de defesa o Fluminense para ser jogando. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta do toque de bola. Tenta descer o time do Fluminense pela esquerda. Já domina do campo de ataque. Vai para a finta da marcação. Prende o lance. Pois não. Já Ferreirinha no São Paulo. Bom, aí ele vai tirar provavelmente o André Silva, porque eu não tiraria o Luciano. O gol que o Luciano faz, mesmo tenha sido anulado, é um bonito gol. É uma bola que ele bate no cantinho do Fábio. Ele adora fazer esse tipo de gol. Ele é um grande finalizador, cara. Só que de vez em quando ele se atrapalha todo. E outra, o Marquinhos está cansado. Tem que botar o Ferreira em cima do Marquinhos. O Rodriguinho não está levando vantagem. Guga. É o futebol da Bandeirantes com Rádio Cultura de Monte Alto, Rádio Cultura de Pederneiras, Difusora de Piracicaba, Comercial de Presidente Prudente, Cultura de Rio Claro, Vale FM do Vale do Paraíba, Rádio Notícia de Tatuí, JM de Uberaba, Cultura de Vargem Grande do Sul, com Cidade AM de Votuporanga. E vem Rodriguinho, dominou pro time do São Paulo, limpou, puxou, perna direita, bateu pro gol, Fábio no meio do gol, faz a defesa. E parece que a bola procurou o camisa 1 do Fluminense, né? Porque o Rodriguinho armou que parecia ser um chute venenoso, mas estava muito bem posicionado. No canto dele, agarrou sem rebote. Já mexe o Zubeldia, a quarta. O Ferreira, ele vai tirar o André Silva ou o Luciano. Alô, Paulo Paiva, vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E domínio do campo de ataque, o Fluminense vem com o Diogo, recolhe o Diogo Barbosa, tenta o cruzamento, explode na zaga, afasta o perigo, tira. A bola volta com o time do Fluminense, já tenta descer, Luciano vem para a marcação, domina Lima, Lima vai para a finta, abre da esquerda, campo de ataque, novamente recolhe o Fluminense para ser o prejuízo, vem para cima da marcação, aperta novamente, tenta ganhar André Silva, é na volta no campo de defesa com o Fluminense que sai jogando. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 32 minutos de bola rolando, 32 segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. No Morumbi, continua São Paulo. São Paulo 1, Fluminense também 1. Na Bandeirantes é com você. Alô, Pusóvio. Ulisses, segundo a imprensa espanhola, a diretoria do Barcelona decidiu que Vitor Roque não continuará no clube na próxima temporada. Com isso, o time catalão cogita um empréstimo até uma transferência. E vem para o jogo, Rodriguinho domina para o time do São Paulo, ele vem para a finta em cima da marcação, no primeiro faz o break, toca para Alisson, Alisson abre a jogada, tenta o levantamento, vai para o toque de bola, Coutinho pelo setor de direita, na direita Igor Vinícius domina, recolhe para o time do São Paulo, vem para Eric prende para o time do São Paulo, finta no primeiro, Rodriguinho está livre lá na esquerda, o Eric toca de calcanhar para Galopo cruzou na boca do gol, bola ajeitada para trás pelo André Silva, mas o bandeira marca o impedimento. Depois da disputa com o Felipe Andrade, o torcedor até chegou a chiar por aqui. Vai subir a placa, ó. Vamos ver se o São Paulo mexe primeiro do que a equipe do Fluminense, que já está preparada também para realizar duas. Me parece que é o Fluminense primeiro, Miliozzi. É isso, primeiro a equipe do Flu. Não, na verdade, primeiro o São Paulo, viu, PDV? Acho que é o Keno. É o Fluminense. Sai o 11 Keno e vem o 23 Guga na vaga dele. Então sai Keno com a 11, vem Guga na vaga dele, também troca no ataque. Cauã Elias deixa o campo com a 19, o 80 Davi Terans entra a quarta substituição no Fluminense. E no São Paulo, saindo 17 André Silva, entrando 47 Ferreirinha. Tira o André Silva, estava exausto, o Luciano fica como centroavante. Eu também não tiraria o Luciano. Fez um bom jogo o André Silva pelo esforço, pela luta. E o Ferreira vai jogar em cima do Marquinhos. Só que o que faz o Eduardo?
O Eduardo tira o Marquinhos da lateral, põe lá na frente e o Guga entra na lateral para marcar o Ferreira. Um treinador lendo o outro. Essa que é a realidade. A entrada do Terans no meio para melhorar o time no setor, deixar só com um atacante. Só o John Kennedy e o Marquinhos na frente. 2 atacantes. Quem que é que número é o Terans? 80. 80, né? A bola volta do toque de bola, tenta ser jogando o time do Fluminense, já prende no campo de retaguarda, levantamento, vem à frente, vem para o domínio, prende a jogada, continua no comando de ataque, tenta descer o time do Fluminense, a abertura foi feita à frente, Ferreirinha entrou agora no jogo, vai para a marcação, toca a bola no Fluminense, todo dia a dia de brilhar, ativaram as promoções da Estrela Bet, Estrela Bet, siga @ Estrela Bet no Instagram e aproveite, a bola já volta no toque de bola para ser jogando, você está ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de defesa, vem pra frente, atento o toque de bola contigo no setor intermediário. Você tá curtindo o sonsaço, Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto no campo de defesa. Recomeça novamente o time do Fluminense para ser jogando no campo de retaguarda. Placar do jogo continua. Placar de 1-1, tá empatado, mas vem Flu. Vem no toque de bola curtinho em velocidade. John Kennedy domina, tenta o passe e põe pra fora. Tá parado o jogo. Buscava o passe no lado direito de ataque com o Lima, que disparava por ali, e também com a presença do John Arias, que ocupa o setor de ataque do lado direito. O passe foi muito forte, apenas tiro de meta. São Paulo 1-1 no Morumbi. Olha, é um jogo ganhável pro São Paulo, viu? Esse empate no momento é um ponto, são 2 pontos perdidos. São Paulo é bem mais time que o Fluminense. O Fluminense agora que tá com uma molecada do meio pra frente para tentar uma última cartada, mas o São Paulo mais ajustado, melhor coletivamente e tá deixando de ganhar o jogo. E vem para o toque de bola, Ferreirinha domina para o time do São Paulo, volta a jogador no campo de defesa, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre tá tudo certo, tá tudo Tigre Brasil, a bola volta do toque de bola para ser jogando, já domina novamente, vem para finta, aperta na marcação, bola foi solta no campo de defesa, domina o time do São Paulo para ser jogando no campo de retaguarda, parte para a bola, bate Rafael, ele busca a jogada com Ferreirinha, Ferreirinha domina para o time do São Paulo, vai para finta, foi puxado pela camisa, houve a falta, é falta para o time do São Paulo bater, se posiciona para a cobrança Ferreirinha, falta cobrada, domina o time do São Paulo para ser jogando no seu campo de defesa. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, Brasil, pode confiar. Igor Vinícius domina, tenta o levantamento à frente no campo de ataque, deu para Luciano, Luciano abriu na direita para Galopo, Galopo prendeu para o time do São Paulo, partiu na direita, deu boa bola, abriu jogada para Igor Vinícius domina para o tricolor, ele ergue a cabeça, ameaça o cruzamento, soltou na intermediária para Alisson, Alisson prende, volta a jogar na curtinha para Patrick, tenta a finta, o drible, perde o lance, a bola volta nos pés de Alan Franco. Alan Franco já domina, ele vem para frente em cima da marcação, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o cruzamento, levantou na boca do gol, toque do Galopo, pega! Fábio no meio do gol, faz a defesa. Na boa abertura do Alan Franco, achando o Eric no lado direito do ataque do São Paulo, cruzamento, o Galopo baixinho, mesmo assim consegue desviar, por enquanto tudo igual, 1-1. 1-1, vem pro jogo, ganha a bola o São Paulo, a bola foi solta para Alisson, enfiou para Ferreirinha, afasta dali de qualquer maneira. O Arias põe para a linha de fundo, seria o segundo gol do São Paulo. E agora uma DR gigantesca com o Diogo Barbosa e o Felipe Andrade, zagueiro, porque de novo o Fluminense entregou a bola nos pés do São Paulo. Escanteio, ó, o Eric preparado para fazer a cobrança, mas o Daronco está aqui orientando o pessoal. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do São Paulo, bater pelo setor de direita do campo de ataque, vem levantamento na grande área. Escanteio para o time do São Paulo bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do tricolor. Você ligado no futebol Bandeirantes, vem levantamento na grande área. Escanteio para o time do São Paulo bater, tirou o zagueiro, sobrou. Vai pintar, Boleda! Toca no fundo da rede.
cobrança de escanteio. A bola desvia no Alan Franco, passa por todo mundo e sobra no pé do Arboleda dentro da pequena área. O Fábio já vinha caindo. O Arboleda mete o pé na bola e mete no fundo da rede. Na pequena área, sobrou um senhor presente pro Arboleda. Numa falha incrível do Felipe Andrade. A bola passou por entre as pernas dele. O Arboleda na pequena área só tocou no fundo da rede. Um presentão na pequena área. Arboleda com o pé para fazer o segundo gol do São Paulo no jogo. Arboleda de virada, o tricolor de vira o São Paulo. Agora 2 São Paulo, 1 pro time do Fluminense. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção Arboleda que você proporciona a torcida tricolor, a torcida tricampeã do mundo. O detalhe do gol é teu de Zaí do Vale. E precise muito discutir a relação sistema defensivo do Fluminense, porque todo mundo ficou parado e essa bola passou por baixo do Felipe Andrade e o Arboleda como um centroavante na pequena área, caído, ataca a bola, finaliza para o fundo das redes, no vira do São Paulo no Morumbi. Tricolor Paulista 2, Fluminense 1. Você, empresário, pode vender para qualquer canto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. São Paulo 2-1 de virada. Pretzel. Placar correto. São Paulo bem melhor. Mas é um lance de bola parada e um erro do Fluminense. Azar do Flu. São Paulo merece o placar, insistiu, perdeu várias oportunidades. E o time do Fluminense, apesar de ter mudado um pouquinho a forma de jogar nessa reta final, deixando o time mais rápido, ainda assim está dando muito espaço. Mudou o Fluminense agora numa tentativa desesperada do técnico Eduardo Barros, né, Milhose? É isso, sai o 6. Sinto o clima no Morumbi. Da Bandeirantes pra você. Canta a torcida do São Paulo, mexe o Fluminense aí. Deixa o gramado, 6 Diogo Barbosa, entra 12 Marcelo, a última mudança do Fluminense. Meio tarde, né não, Pretzel? Pois é, e o Cano no banco também, não entrou, né? A fase do Cano é terrível. Mas vem Fluminense, tenta o toque de bola, afasta, o zagueiro tira dali, a bola volta no comando de ataque, a lateral pro Flu bater não, a bola volta para Marcelo tenta o cruzamento, levantou no Dudu, o toque de bola à frente, volta no toque de bola de Ferreira domina pro São Paulo, vem para rasgar aqui atrás, Patrick. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs, tá na sua vida. Tá no tempo da torcedor brasileiro. Domínio do campo e ataque para foi solto à frente. Luciano vem para dividida. Ele sobe para ganhar pro time do São Paulo. O árbitro para. Marcou a falta do Luciano. E saiu público por aqui. 39.515 pagantes para uma renda de R$ 2.103.391. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel, é Steel Brasil. A bola volta no toque, ele para vem Rodriguinho, ele tenta ganhar para o time do São Paulo, não consegue, a bola volta, campo de defesa, vai ser jogando o Fábio, 2-1 para o time do São Paulo. O Fluminense toca de pé em pé, na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, Paraflu. Você comigo no microfone Bandeirantes, vem torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Adilson Fernando está curtindo na Moca o futebol da Bandeirantes. Obrigado pela audiência. Alô, Giovanni Alves Rodrigues. Obrigado pela audiência. Marcela Leão. 2-1 para o São Paulo de virada do tricolor. E o tricolor sobe demais, hein, Pusóvio? Exatamente, Ulisses. Com esse gol, o São Paulo assume a 5ª colocação com 10 pontos. Já o Fluminense fica na 17ª com 5 pontos. Mas vem para o jogo o time do Fluminense, não desiste da jogada, Guga domina, tenta o cruzamento, soltou na grande área, vem Fluminense, bola batida, gol! Rafael pegou, a paulada de John Kennedy, Rafael no canto direito, pratica firme defesa. Na individualidade e na qualidade do camisa 9 que volta hoje, após um período afastado por indisciplina, a finalização foi boa com a perna esquerda, Rafael estava esperto, faz a defesa, o São Paulo vence no Morumbi 2-1.
É bola no campo de retaguarda para sair jogando. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Aperta Marcelo, vai para o toque de bola para aqui para o São Paulo. Tenta o toque de bola novamente o time do Fluminense. Placar do jogo, placar de 2-1 para o São Paulo de virada. 44. Você quer saber a segundo tempo de jogo? A bola volta do campo de defesa do Fluminense. Domina, vai tudo para cima do São Paulo. Alexandre, ele prende o lance, estica a jogada pela esquerda. Vem Igor Vinícius, acompanha a saída da bola. Bola batida, gol, explode no peito do Igor Vinícius. Escanteio para o Fluminense bater. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Wellington. Parado o jogo, escanteio. O Wellington vem para a cobrança de escanteio para o time do Fluminense. Se posiciona, vai mexer o time do São Paulo. O Wellington vem para o jogo. Exatamente, já o Wellington. Escanteio para o time do Fluminense bater a Arboleda sobre a cabeça. A bola voltou para Marcelo, de sem pulo, na trave, não entrou! De sem pulo, Marcelo, seria um golaço, ele fica se lamentando, pegou de fora da área na trave, a bola paulada do Marcelo, sem pulo, ele enche o pé na bola, a bola dá na trave, sai do gol, o Fluminense quase empata o jogo, fica caído no gol, o Rafael. Impressionante a finalização de Marcelo, ela passa no meio de muita gente, pega na trave, sai para lateral e agora o Rafael tá caído, o Daronco chega nele e fala, olha, fica quanto você quiser, eu vou crescer. E rapidinho o Rafael já se levanta, tem lateral Fluminense para cobrar. 7. Até agora o Marcelo tá lamentando, é impressionante, Pretzel, que paulada do Marcelo. Que lance espetacular. Tem um zagueiro, acho que foi o Franco que ficou olhando assim, ó, embasbacado com o lance. E vem para o jogo o time do Fluminense, a bola foi solta na grande área, Arias bateu por sobre o gol, linha de fundo, chute do Arias. Tá marcado o tiro de meta, Alan Franco caindo pro time do São Paulo bater. Inteligente agora o Arias, ganha a frente da zaga, mata no peito, o chute sai por cima, o Franco mais uma vez estupefato, tá perdidinho o zagueiro depois de 2 lances de perigo do Flu, o São Paulo vai mexer. Exatamente, saindo 36, Patrick, entrando camisa 6, o Wellington voltando após 3 jogos recuperado de uma lesão no tornozelo. Exausto o Patrick, fez um jogo comovente, porque ele teve que marcar o lado direito inteiro do Flu aqui, ele é aplaudido porque teve muita raça e jogou bem o Patrick, tá ganhando confiança. É verdade, correu muito, hein? Muito, pegou o Arias e pegou o Marquinhos aqui, toda hora em cima dele. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança, vem levantamento. Melhor lugar para você assistir os jogos do São Paulo no Morumbi, sabe onde é? Camarote dos Ídolos, música, muita comida para você, torcedor brasileiro. Camarote dos Ídolos, do meu irmão, do meu amigo Léo Riso, com muita comida, bebida, www.camarotedosidólos.com.br. E todo jogo você encontra um ídolo do passado lá. Aqui tá parado o jogo, vem a falta do Marquinhos, falta para o time do São Paulo, bater do campo de defesa em cima de Galopo. É falta para o São Paulo cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol, torcedor brasileiro. 47, vamos a 52, é isso? Exatamente. Sandra Valadão, ligada no microfone Bandeirantes, o Nino também, Daniel Rabelo, obrigado, 2-1, bonito tricolor, levantamento vem pelo setor de esquerda, contra-ataque, tentou bater, Rafael muito alta, a bola sai em frente ao banco de reservas do São Paulo, lateral para a equipe do Fluminense, bater lateral para o time do Fluminense cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Mas vamos dizer um negócio, merecida a vitória do time do São Paulo, hein? Corretíssima, jogou muito mais do que o Fluminense, e o Fluminense tem que se cuidar, né? São 5 pontos em 18 disputados. Se a gente critica o Corinthians que está nessa situação, vale uma crítica muito maior para o Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, não está jogando absolutamente nada. Vitória correta do São Paulo até o momento. 2-1 para o São Paulo, eu vou dizer para você, hein? Que jogo que nós fizemos que você criticou o jogador, ele fez o gol mesmo? Foi o Veiga que não estava tocando na bola, Palmeiras e Liverpool, e ele fez o segundo dele. E isso quase aconteceu comigo hoje, né? Relação... Eu falei que o Marcelo entrou tarde. Entrou tarde, quase que ele faz o gol. Ele faz o gol, velho. Esse tipo de jogador não dá pra gente ficar duvidando. Não dá. Não, mas não ele. Eu critiquei o Diniz em colocá-lo tarde no jogo, né? A situação. Eu elogiei ele, elogiei o Marcelo.
Eu falei em relação ao Diniz, né? Que demorou para pôr o Marcelo no jogo. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o Luciano, muito cansado no campo de jogo. 48, vamos chegar na 49. Domínio Fluminense, já tenta descer do campo de defesa. O São Paulo tenta parar o Fluminense no seu campo de defesa. A bola recuada para Fábio. Fábio domina para o time do Fluminense, abre a jogada pela direita, soltou para Felipe Andrade. Ele vem para o toque de bola, aperta o time do São Paulo, tenta ser jogando. Levantamento vem pelo meio de campo, o Coutinho com Alexandre. Alexandre prende para o Fluminense, tenta o levantamento à frente. A Arboleda vem de cabeça, antes dele sobe de cabeça, vem pro toque de bola o time do São Paulo para ganhar a jogada, recolhe pelo comando de ataque, vem pra finta, domina na velocidade, caminhou, perdeu a bola, o Eric fez a falta e vai tomar amarelo. Tá parado o jogo, ele meteu um chapéu bonito, mas na sequência perde a bola, é obrigado a segurar pela cintura e tá tomando amarelo o Eric. É verdade que o Terence segura ali primeiro, mas depois perdeu a mão ali o Eric, derruba o 80 do Fluminense, a falta é perigosa no campo de ataque, o Fluminense tenta o empate nos instantes finais. Perdeu a mão e o pé, porque ele arruma uma confusão, olha o que ele fez, ó. Traz todo o time do Fluminense pra dentro da área do São Paulo. Um lance bizonho do Eric nesse momento. Alô, Elias Mendes, ligado nos Estados Unidos em Celebration, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, obrigado pela audiência, se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do Fluminense bater, ajeita para a cobrança, partiu para a bola, Marcelo tenta o toque de bola pela esquerda, campo de ataque, na marcação, Igor Vinícius, jogando demais, hein, Pretzel, Igor Vinícius. Bem. Domina para Marcelo, Marcelo abre o compasso, vai para o cruzamento, estica a perna, toca, tira dali, afasta de qualquer maneira Eric, vem para o toque de bola, a bola volta no toque de bola, tira dali. Esse Alisson, esse cara é um gigante, Pretzel. Dorival achou a função dele de segundo volante, vem o Flu de novo, hein? A bola volta com o time do Fluminense, Lima domina para o time do Fluminense, entrada na grande área, deu bola pelo setor de direito do campo de ataque, 2-1 São Paulo, de virado o São Paulo vai vencendo, mas o Fluminense tenta, 51 e 40, 50 e 40, mais 1 minuto e 20 de jogo, levantamento foi feito no boca do gol, afasta a zaga, mas houve o toque na mão do Ferreira. Tá parado o jogo, entrada da área lateral, falta pro Fluminense bater na direita. Com a ajuda do auxiliar do Aronco, apita rapidamente, a bola pega no antebraço do Ferreirinha no cruzamento. Mais uma chance pro Flu, Marcelo vem pro escanteio de mangas curtas. Marcelo para cobrança. Estamos com 51, mais 1 minuto de jogo no estádio do Morumbi, 2-1 pro time do São Paulo. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Fluminense bater. Obrigado pelo carinho da audiência, torcedor do Brasil. Se posiciona para a cobrança de falta o time do Fluminense. É pela esquerda com Marcelo. Marcelo vem para a cobrança de falta. Se posiciona pela esquerda. Partiu para a bola, chuveirou na boca do gol. Afastou. Tira a Arboleda. A bola volta. Igor Vinícius vai para cima. Tenta o toque de bola. Adianta na marcação. Vem para ganhar lateral São Paulo. Quando vai terminar o árbitro o jogo. Vai terminar a partida no Morumbi, lateral para a equipe do São Paulo bater. Inteligente demais no lance, o jogador do time do São Paulo. Quando ergue o braço do Aronco, é fim de jogo no Morumbi. Jogadores do São Paulo festejam demais. São Paulo de virada 2. Fluminense 1. Na Bandeirantes está chegando o apito final com o Capriotti, bem tricolor, boa tricolor. Boa São Paulo, alô, alô Capri. Alô, Ulisses! Grande vitória do São Paulo, escalando a tabela de classificação. Mais 3 pontos para o tricolor. E num jogo duro, hein, contra esse bom time do Fluminense. Mais uma vez, mostrando qualidade o São Paulo. Assim como mostra qualidade a reportagem Bandeirantes. Vamos lá, o olhar dos repórteres Bandeirantes nesse fim de jogo. São Paulo 2, Fluminense 1. É com vocês, Bruno Migliozzi. Vai, Paulo do Vale. Vamos lá, Capri. E o Zubeldia sequer sente o cheiro da derrota desde que chegou ao São Paulo. Com ele, são 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. E justamente hoje a primeira vitória do Zubeldia no Morumbi, já que o empate veio por aqui contra o Palmeiras, naquele jogo que terminou sem gols, 0-0. Já são 7 jogos de invencibilidade. Desde a saída do Carpini, o São Paulo não perdeu mais, vive um ótimo momento o tricolor paulista, não só no Campeonato Brasileiro, como também na Copa do Brasil e na Libertadores. Na quinta-feira, volta ao Morumbi para o segundo de 5 jogos na sequência em casa para confirmar o bom momento
depois de vencer o Fluminense de virada por aqui 2-1. No momento que o torcedor aplaude o time aplaude o torcedor, sintonia perfeita em mais uma vitória do tricolor paulista. E pelos lados do Fluminense, Miliozzi. O clima é totalmente diferente, jogadores saem cabisbaixos, apenas alguns permanecem no gramado, casos de Marcelo e também do Marquinhos, formado nas categorias de base do tricolor, fica conversando com ex-companheiros, Nestor, também o Wellington, e agora sim vão deixando o gramado. O Fluminense com um saldo extremamente negativo, segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e tem também preocupações para o próximo jogo. Fernando Diniz estará suspenso contra o Botafogo, além de Lima, que levou o terceiro cartão amarelo, o tricolor, que volta a campo contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores na quinta-feira, Capri. Valeu, vocês voltam já já lá dos vestiários, ouvindo os personagens desse grande jogo, hein? Belo jogo. Quem foi ao Morumbi viu um belo jogo. Quem ouviu aqui na Bandeirantes ouviu uma grande transmissão do Ulisses para um jogo muito legal e a vitória do São Paulo por 2-1. A gente já vai para o apito final, mas antes vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes. Vamos saber do Alexandre Pretzel quem foi o dono do jogo, quem é que comeu a bola e quem é que vai ficar com o título de Estrela Bet da partida. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Me conta aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? Quem é o melhor em campo, né? O Estrela Bet Bandeirantes. Capri, o São Paulo teve bons jogadores hoje do ponto de vista individual. Os dois zagueiros casaram muito bem, o Arboleda e o Franco. E o gol do Arboleda eu acho que sobra nota para ele. O Arboleda evoluiu demais, fez uma partida muito boa lá atrás e resolveu na frente. Então, por esse simbolismo e pela atuação muito boa do zagueiro, eu vou botar no Arboleda, o craque da partida. Arboleda é o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes de São Paulo, 2 de virada, Fluminense 1. E já já tem o gabarito do jogo dentro do apito final, as notas do Alexandre Pretzel. Vamos ver se hoje ele tá bonzinho ou se está amargo o nosso Alexandre Pretzel. Mas tudo isso no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que chega a partir de agora aqui na Bandeirantes. Vamos juntos, ó, também em áudio e vídeo, hein? Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial em áudio e vídeo. Você vai ter o apito final. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Ulisses Costa! A bola volta com o time do Fluminense na cara do gol. Saiu, vai fazer o gol, tocou, bateu! Keno! Fluminense, Keno! Deu bobeira a zaga no time do São Paulo. Aberta a bola pela direita no campo de ataque. Meteram para Keno em alta velocidade. Fez o bom giro, bom passe de bola. Arredondou o lance muito bem, mas muito bem mesmo o Cauã Elias. Ele solta para Keno. Keno vem. Bate pro gol, Rafael defende. E eu tive impressão de gol contra. Da bola bater do Igor Vinícius e morrer no fundo da rede. Toca na canela do Igor Vinícius, pra mim entra no fundo do gol. O gol pra mim. Eu vou dizer, São Paulo cansou de perder gol, Pretzel. Mas o Juan perdeu duas chances claras, o Nestor também. O São Paulo não joga mal, não. Olha o Fábio. E Fábio entregou bem São Paulo. Juan dominou sem goleiro, rolou no meio. Bobadilha bateu! São Paulo no Morumbi, Bobadilha!
Errou feio na saída de bola. O Juan ganhou. Inteligentemente o Fábio toca errado na bola. O Juan inteligente ganhou, dominou, girou. Soltou para quem vinha de frente. O Bobadilha domina, gira, bate de perna esquerda. Ela morre lentamente no fundo da rede. Ela chegada na bochecha. Num erro do Fábio, numa batida de cartela gigante do Juan e no toque do Bobadilha, ela vai pro fundo do gol do canto esquerdo. O São Paulo empata o jogo. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Tricolor. Vem levantamento na grande área. Escanteio para o time do São Paulo. Bater, tirou o zagueiro, sobrou. Vai pintar Arboleda. Toca no fundo da rede. Cobrança de escanteio, a bola desvia no Alan Franco, passa por todo mundo e sobra no pé do Arboleda dentro da pequena área. O Fábio já vinha caindo, o Arboleda mete o pé na bola e mete no fundo da rede, na pequena área. Sobrou um senhor presente pro Arboleda, numa falha incrível do Felipe Andrade. A bola passou por entre as pernas dele, o Arboleda na pequena área só tocou no fundo da rede. Tá aí Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar do Morumbi na vitória de virada do São Paulo, 2-1 sobre o Fluminense. Olha, daqui a pouquinho vamos ouvir aí os personagens da partida no trabalho da reportagem Bandeirantes do Bruno Milhós e do Paulo do Vale, mas agora é hora de opinião, é hora de Alexandre Pretzel explicar para o São Paulino, para o torcedor do Fluminense, para o ouvinte da Bandeirantes, para o torcedor de todos os times, como foi o jogo do Morumbi, como foi essa bela partida, hein, Pretzel? Bom jogo, gostei. Ele tá comendo uma banana. Deu uma segunda-feira. Ele tá comendo uma bananinha aqui. Mas pra não ter natural. cãibra. É natural. Ele tá treinando muito, tá comendo uma bananinha pra não ter cãibra. Uma entrada desnecessária do Ulisses no meu Não, comentário. igual você aqui. faz na minha transmissão. É pra você sentir como é chato. Desnecessária, viu? Eu tô suando de tanto conteúdo aqui. Já comeu a bananinha aí, Pretzel? Tá tudo bem aí com a bananinha? Claro que já. O Ulisses leva tudo pro ar, todos os bastidores. Se eu contasse o que ele comeu no intervalo aqui, meu garoto. Não teve um lanchinho simples, hoje, não? De bolachas recheadas e café com leite gelado? Não, o Budum hoje foi um açaí com banana, que ele fez uma mistura, mas tá tudo certo. Né? Açaizinho, Esse foi o Budum, mas tudo bem. Meu jantar. Tá certo. Grande vitória do São Paulo. Aliás, o São Paulo sobe para 10 pontos em 18. O início não foi legal, foram 2 derrotas consecutivas para Fortaleza e para Flamengo. Mas aí o Milton Cruz treina contra o Atlético Goianiense. O São Paulo ganha o jogo. Aí o Zubeldia empata com o Palmeiras na estreia dele no Brasileiro. Depois ganha do Vitória e ganha do Fluminense. E agora o São Paulo tem o Barcelona pela Libertadores, o Cruzeiro pelo Brasileiro e o Águia de Marabá pela Copa do Brasil. Mas já classificado na Libertadores. Sim, mas eu tô te falando que tem mais 3 jogos aqui para o Zubeldia fazer o quê? Ganhar mais jogos. Começar com uma sequência de vitórias importantíssima para a afirmação do trabalho dele. Porque treinador vive de resultado. Então ele vai aproveitar o fator local. O São Paulo jogará 3 partidas em casa nos próximos 10 dias. E isso é muito interessante, por 3 competições diferentes. O jogo de hoje, as 2 escalações para mim foram bem interessantes, com os 2 treinadores com um pensamento bem ofensivo, e acho que isso fez bem ao jogo. O jogo foi bom. Perto do que a gente está vendo aí, o jogo realmente foi bom. O São Paulo entrou com uma escalação inédita. O Zubeldia está dando espaço para jogadores que não vinham sendo aproveitados e está ganhando. A molecada está entrando com confiança. Ou você acha que o Patrick em algum momento seria titular com o Carpini ou até com o Dorival? Jamais, e não foi. Ou você acha que o Rodriguinho, que estava arquivado, receberia oportunidades como ele está recebendo com o Zubeldia? Não, o Zubeldia está vendo o dia a dia e está dando espaço para esses caras que estão trabalhando. Então ele está usando muito bem o elenco. Eu até entendo que eu acho que ele não conhece tanto o elenco ainda, por isso ele está fazendo observações e escalando formações diferentes. É claro que se o Calleri tivesse condição hoje, ele jogaria, porque o Calleri é espetacular, mas estava machucado, acabou ficando fora. Então assim, bem interessante o elenco que o São Paulo montou.
O Lucas Moura provavelmente fica à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, contra o Barcelona talvez não. Então você já começa, o Wellington Rato ainda não, tem o Rafinha que não está fazendo muita falta, mas é a liderança, é um jogador importante para grupo e tal. O São Paulo ainda tem jogadores que vão voltar. Então o São Paulo vai encorpar ainda mais. E talvez até com a possibilidade de contratar alguém na janela do meio do ano. Então, o time do São Paulo vai ganhando corpo, vai ganhando força, num momento que é importante para chegar no mata-mata da Libertadores, ou como segundo ou como primeiro, já que está classificado, e também para aumentar a sua pontuação no Campeonato Brasileiro. Porque na Copa do Brasil, o São Paulo já eliminou o Águia, vai apenas cumprir tabela aqui e vai chegar nas oitavas de final. Hoje ele escalou o Arboleda e o Franco, que definitivamente é a zaga titular, não precisa jogar com 3 zagueiros, pode jogar com 2. O Igor Vinícius, que tu chamou a atenção, ele está jogando muito bem, definitivamente ganhou a posição, e a gente nem lembra mais do Rafinha, apesar da importância da liderança do Rafinha. O Wellington está de saída para assinar um pré-contrato, e aí você tem o Patrick, mas eu ainda entendo que tem que contratar um lateral esquerdo também. Hoje o Michel Araújo suspenso, estava fora, mas é um jogador que o Carpini, por exemplo, botou como ala esquerda, ele pode fazer essa função numa emergência. O Bobadilha, que estava arquivado com o Carpini, foi reconduzido pelo Milton Cruz e muito bem aproveitado pelo Zubeldia. Hoje fez gol. Então olha só, ele tá dando importância para jogadores que não vinham sendo aproveitados, e o São Paulo vai crescendo coletivamente e individualmente. Em determinado momento, quando o jogo estava 1-1, o gol do Arboleda saiu aos 38 do segundo tempo. Eu cheguei a mencionar que esse jogo é um jogo ganhável. Não é um jogo para o São Paulo perder 2 pontos. É um jogo para o São Paulo ganhar 3 pontos. Porque a gente tem que ver o outro lado também. São Paulo enfrentou hoje o atual campeão da América, mas que é uma caricatura daquele time que foi campeão no passado. É uma equipe cansada, é uma equipe coletivamente espaçada, né, sem a pegada que tinha no ano passado, sem a organização coletiva, com a qualidade técnica dos seus jogadores. Hoje o banco do Fluminense tinha o Cano, que não entrou. Está sendo poupado provavelmente pela questão física. O Ganso cumpriu suspensão. Foi um desfalque considerável. O Marcelo entrou na reta final e pela qualidade que ele tem, ele quase empatou o jogo num chute espetacular. Mas até o Fluminense chegar nesses nomes que eu estou dizendo, o time que começou o jogo é um time nota 5. Olha a defesa, Manuel e Antônio Carlos. O Marquinhos improvisado de lateral direito. O Diogo Barbosa, que é um eterno reserva na lateral esquerda. Aí você tem o Keno, Cauã, Elias e o Arias na frente. O Keno cansado, apesar de ter participado do lance do gol. Então essa formação do Fluminense, quando o São Paulo começou a apertar, quando o São Paulo largou atrás e empatou o jogo em seguida, e no segundo tempo foi muito superior, o São Paulo tinha que ganhar o jogo como ganhou. Então, em linhas gerais, por tudo que o Zubeldia fez, pelas apostas que ele está fazendo, pelas novidades que ele está tentando colocar, pelo aproveitamento de todo o elenco, dando chance para todo mundo, o início do trabalho do argentino é muito bom. É muito bom. Então, hoje o São Paulo ganhou, e ganhou com merecimento. Ganhou com merecimento, ganhou com futebol, ganhou com superioridade. Foi brilhante? Não foi. Mas nesse momento, do jeito que está começando o campeonato, o importante era vencer e fazer valer o fator local para 39.515 pagantes. O São Paulo começa assim a preocupar os seus adversários com o trabalho do Luiz Zubeldia nesse momento, meu caro Capri. É isso aí, muito bom, Pretzel. Grande jogo do São Paulo mesmo, o Zubeldia está muito bem e vamos ver aí como é que ele vai dar sequência a esse trabalho aí que começa muito positivo do argentino. Olha, 10h22 eu vou pro intervalo pra gente ganhar tempo. A gente ganha tempo pra ouvir aí os personagens do jogo, pro gabarito do Pretzel. Então, um rápido intervalo, uma parada rapidíssima e eu já volto aqui com o apito final, hein? Ou a gente vai pro gabarito já, ou quem sabe ouvindo o treinador argentino. O Fernando Diniz acho que não vai falar, né? Foi expulso. Vamos ver se fala alguma coisa ou não. Vai falar o Diniz? Então, pô... Vai falar, Capri. Pelo regulamento do Brasileirão, ele pode falar nesse jogo, não vai pro próximo. Então tá bom. Então vamos lá. Daqui a pouquinho, as estrelas de São Paulo 2, Fluminense 1 falam aqui no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Sou Adriana do Hospital de Itaquaquecetuba. A principal bandeira do PDT é a participação da mulher na política. Vamos, mulher, felice ao PDT, vamos juntas cuidar da saúde do nosso município. Olá, eu sou a Gleide Sodré, presidenta da Ação da Mulher Trabalhista do PDT. A participação da mulher na construção partidária é fundamental para avançarmos na luta pela equidade.
Felícia ao PDT. O PDT. Eu sou pastora Sandra Alves e tenho orgulho de estar no União Brasil, o partido que mais cresce em São Paulo. E é um partido que, como eu, luta pela saúde da mulher brasileira. Um partido que não tem preconceito de raça, nem de sexo ou religião. A violência contra a mulher precisa acabar de uma vez. Venha comigo para a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. O PDT. Olá, sou o deputado Márcio Nakashima, sou presidente estadual do PDT. O PDT é um partido com quase meio século de história, com importantes lutas em favor do povo brasileiro. Entre elas, a educação em tempo integral, trabalho digno e na luta no combate à violência contra as mulheres. Venha fazer parte dessa história. Junte-se a nós, Felícia ao PDT. O PDT. Silvão. Aqui no União Brasil, a política é feita pensando em todos. Queremos uma São Paulo inclusiva, culturalmente mais forte, socialmente justa e economicamente próspera. Buscamos soluções concretas para a vida de todos os paulistanos, principalmente os de Guaianazes, Grajaú e Parelheiros. Com muito trabalho, já estamos mudando a cara dessas regiões por meio de políticas públicas eficientes. Junte-se a nós, Felícia à União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Alô galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor de Mami Seguti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Sou Antônio Neto, presidente do PDT na cidade de São Paulo, o partido do Projeto Nacional de Desenvolvimento, da educação, do trabalho digno. Junte-se a nós para construir o trabalhismo em São Paulo. Felícia ao PDT. Olá, sou o Dr. Casimiro Reis, médico e presidente do PDT de Campinas. Felícia ao PDT e nos ajude a construir uma saúde de qualidade com humanismo e solidariedade. O PDT. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h27, apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. Pretzel, tá pronto aí o gabarito? Pronto, sempre pronto. Então, vambora, né, Michel Lopes? Vamos gabaritar Vamos esse lá. jogo aí pra poder, daqui a pouquinho, ouvir Nota os do personagens. Michel é 10. Nota do Michel, 10. Já antecipou. E do Bruno Puzóvio? Olha, 8,5. Pô, tá bonzinho com o Puzóvio, hein? Michel Lopes. 10. Caiame Martins. 10. Alexandre Marques. Não, esse é brincadeira. Esse é o pai de todos. Nota 10. Eu sei porque você dá 10 pra eles. Se você não der 10, eles tiram você do ar. O Não, Michel fecha que é- o seu canal, o Caiame não põe o Morumbi no ar e o Michel corta e o Alexandre Marques corta a sua imagem da nossa live. Por isso você dá Imagina, é 10 uma pra parceria eles. histórica. Agora, por exemplo, se a gente for olhar pro lado do microfone, né? Nota do Ulisses hoje. Sabe? Alguns espaços e tal. Pegou bem os gols. Pouco o que é isso e tal, mas... 8,5. 8,5. Pô, você tá bonzinho demais hoje, Pretzel. Você tá muito bonzinho hoje. Você precisa ficar Espera um a pouco tua, mais então, irmão. amargo. Espera Você a precisa tua, ficar que eu um pouco gosto mais muito de ti. amargo. Você tá muito bonzinho hoje. Não combina com você.
Você tem que ficar um pouco bravo. Nota de hoje. Ricardo Capriotti, tchê. Olha, boa apresentação, boa parceria, soltando rápido nos comentários, chamando bem o gabarito e tal. Boa saída de campo, que é importante isso, né? 7. Eu passei de ano, pelo menos, né? Tá bom, vai. Passei de ano. Vamos lá, Michel Lopes, o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E sobe o hino do Flu, essa pérola dos hinos brasileiros. De coração, sou do clube tantas vezes campeão. E a nota do veteraníssimo Fábio, 43 anos de idade, Pretzel. Eu gosto dele, mas hoje ele entregou a paçoca. 3. Ei, Fabião, hein? Mas tá bem ainda, tem moral, tem crédito. Marquinhos, cara, vendido pro Arsenal pelo São Paulo, emprestado pro Nantes da França e vem pro Fluminense. Pra jogar de lateral direito, um atacante. Vou te falar aí, não foi mal, hein? 5,5 pro Marquinhos. Manuel. 4. Não, Manuel bom é o Manuel Zaidan. Nota do Manuel Zaidan. 10. Aí sim. O Manuel amarelado foi embora para a entrada do Felipe Andrade. Nossa, 3. Quanto? 3. Nossa. Antônio Carlos. Ei, Antônio Carlos. 4. Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, sabe aquele funcionário público que está perto da aposentadoria? Que ele só bate o ponto e espera o tempo passar? Foi o Diogo Barbosa no jogo na cadeira. De hoje. Exato, foi o Diogo Barbosa no jogo de hoje, viu? Fixo na lateral, esperando o tempo passar. 4. Ele foi embora para a entrada do Marcelo. O Marcelo entrou aos 40 do segundo tempo. E a bola que ele chutou na trave de primeira, quase empatando, foi um espetáculo. Então, por isso, a nota dele é alta, 6. E ele mandou de direita aquela bola, hein? Que nem a boa dele, né? Ele mandou de direita. Não, que chutaço. Tem a reação de um jogador do São Paulo embasbacado com o lance. Eu acho que é o Alan Franco. É que ele fica olhando pra trás, quando ele vê que a bola bate na trave, ele faz um gesto assim, nossa, sabe? Impressionante. E o Rafael olhando pra bola assim, desesperado, né? O Rafael parou, o Rafael plantou no meio do gol e ficou olhando a bola, orando pra ela sair. Deu na trave e foi embora. Exatamente. Martinelli. Eu gosto desse jogador, mas ele tá... O Diniz vai acabar com o futebol do Martinelli. Ele é bom, mas ele tá jogando em todas, menos a dele. 5. Foi embora para a entrada do John Kennedy. Ei, John Kennedy, hein? Não voltou para os treinamentos, eu acho, hoje. Hoje entrou burocrático. 4. Alexander. Tem um cartaz gigantesco, viu? É um jogador hoje que também tá devendo. 5. Lima, o melhor do Fluminense para mim. 6. Arias, 5. Keno, participou do gol. A única jogada dele, participou do gol. 6. Saiu para a entrada do Guga. O Guga entrou no fim para marcar o Ferreira, porque o Marquinhos estava exausto de lateral direito. 5 pro Guga. Cauã Elias. Fez a jogada do gol. Melhor jogada dele na partida, a única. 5,5. Foi embora para a entrada do Terans. Ei, Terans, hein? Esse é outro também. Fez um nome no Atlético, mas no Fluminense, sem nota pro Terans. Nota do técnico Fernando Diniz. 1. Não. Pera aí. Ô, Pretzel, não. Oi. Você vinha bem até agora. Até agora você vinha bem. Aí eu chamo o Fernando Diniz, o rapaz. Deu treino pro Fluminense. Deu. Escalou entrou no o time. Avião, viajou, chegou no hotel. Escalou o time, exato. Entrou no quarto, chamou a rapaziada, preleção, entrou no ônibus, veio pro Morumbi, foi pro banco de reservas. E o senhor me dá nota 1 e aí pro bagunçou. Técnico? Sim, porque ele bagunçou tudo. Ele começou desde o início a reclamar do quarto árbitro. Se o Milhões puder me confirmar o quarto árbitro, eu agradeço. O quarto árbitro é o cara que mais sofre hoje no futebol.
Porque ele ouve de tudo ali. Dos dois lados, é um em cada orelha. Dos dois lados. O Beldia também não é santo, viu? Dos dois lados. O Diniz, aos 10 minutos, eu fiz a menção aqui, se vocês pegarem o áudio da nossa transmissão, eu falei que cara chato, pô. Que mala, não deixa os caras apitarem, qualquer coisa é um escândalo. Foi muito bem expulso. Eu acho que ele tem que abrir a coletiva hoje pedindo desculpas para a torcida do Fluminense e para quem gosta de futebol. Ele tem que abrir a coletiva pedindo desculpas por tudo que ele representa. O Diniz é o técnico anterior da seleção brasileira. Era esse treinador que a gente ia ter nas eliminatórias? Era esse treinador que a gente ia ter na Copa América? Porque a atitude dele como treinador da seleção era bem diferente da atitude que ele tem no Fluminense. Ele tá pilhando seus jogadores. O Fluminense hoje é um time chato. Qualquer coisinha é um escândalo contra a arbitragem, qualquer coisinha. O time não tá jogando nada, absolutamente nada. E aí ele tá criando um monte de factoide aí. Então, olha, nota 1 é até bom, hein? Nota 1 pra ele hoje, muito mal, o Fernando Diniz, bem expulso. E ontem, no jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, tá observando em determinado momento do jogo, o quarto árbitro estava ali na beira do campo, tinha o Cuca de um lado e o Abel Ferreira do outro, um em cada orelha do quarto árbitro. O cara fica louco. É insuportável. É insuportável. No Brasil, tá insuportável trabalhar como árbitro, trabalhando ali no quarteto de arbitragem. É impressionante a falta de respeito e a falta de consideração com um profissional que está ali do outro lado, por mais que eles errem, não é? E olha, ontem o Braulio teve ali talvez uma outra falha, mas nada para ficar da maneira como foi, né? Bom, vamos lá, é que hoje nós estamos com o tempo aqui apertadíssimo. Já pode mudar o hino então, Michel Lopes? Vamos lá, o hino do Tricolor no ar. E a nota do goleiro Rafael Pretzel. Foi pouco exigido e não teve culpa no gol, 6. Igor Vinícius. Jogando bem, hein? 7. Arboleda. 7,5, melhor em campo. Alan Franco. Casou muito bem com a Arboleda, titular absoluto hoje da defesa, 7. Patrick, bom jogo do Patrick, hein? 6. Saiu para a entrada do Wellington. Sem nota. Entrou só porque o Patrick estava exausto. Rodrigo Nestor. 6,5. Pô, quando o Pablo Maia voltar, vai ser uma dor de cabeça boa aí pro Zubeldia, hein? Vai ter jogador de qualidade aí no meio de campo do São Paulo, viu? Vai ter jogador de qualidade. Lesão grave, né? Vai demorar um pouco, eu acho. Vai. 4 meses, eu acho, pro Pablo Maia voltar. Bem grave a lesão dele. Bom, Rodrigo Nestor foi embora pro Rodriguinho entrar. O Rodrigo entrou, é o futebol menor, né? 5,5, mas tá recebendo oportunidades. Bobadilha. 7. Fez o gol e jogou bem até cansado. Saiu pra entrada do Galopo. Entrou bem o Galopo, 6. Bom jogador. Alisson, 7. Um motorzinho do meio campo. Tá em todos os lugares, 7. Você sabe que hoje, em condições... Claro que o Pablo Maia vai demorar para voltar, né? Mas hoje o meu meio de campo do São Paulo seria Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano, Caleri e Lucas. Bom time. Esse time aí, vou te falar, é que esses caras estão machucados aí, né? Mas quando voltar, o Zubeldia vai ficar com um timão na mão, hein, Pretzel? Olha só, e quanta gente boa pra ele no banco de reservas aí. Pô, aí tu tem um elenco com o Galopo, tem o Luiz Gustavo, com todo esse... O Nestor, né? O Nestor hoje é reserva hoje. Então, vai ficar com um belo elenco São Paulo. Bom, nota do Alisson então? 7. Luciano, cara, fazedor de gols. O gol que ele fez, apesar de bem anulado, é um gol de um jogador que bate muito bem na bola. E é onde ele tem que jogar, perto da área. Se esforçou demais, exausto o Luciano, um bom jogo dele, 6,5. Eu gosto do Luciano, viu? Acho um jogador muito útil. Não é craque, mas é útil demais. Ele se entrega toda a partida. Todo jogo o Luciano deixa tudo que pode no campo. André Silva. Um lutador. Hoje foi mais luta. Menos bola, mais luta. Foi bastante aplaudido. 6.
Saiu para a entrada do Ferreirinha. O Ferreira entrou para jogar em cima do Marquinhos, mas aí o Eduardo Barros botou o Guga. Tirou o Marquinhos da lateral, colocou o Marquinhos lá na frente. E colocou o Guga no jogo para marcar o Ferreira. E o duelo foi igual, né? Nota do Ferreira, 5. Juan. O Juan foi vaiado pela torcida, mas sabe que ele foi bem participativo no jogo? É que em 3 lances capitais, primeiro que ele deu o gol pro Bobadilha fazer o gol. Então ele deu assistência pro primeiro gol do São Paulo. Só que ele perdeu 2 gols incríveis no primeiro tempo e no segundo também, quando ele acabou se atrapalhando na hora de fazer uma conclusão. Quando ele dribla todo mundo, mas na hora de chutar ele se atrapalha todo e cai. Então foram 3 chances perdidas e por isso a vaia em cima dele que eu achei injusta, porque ele foi muito participativo. Ainda assim eu vou dar uma nota 6 pro Juan, porque ele participou bastante. Foi embora para a entrada do Eric. O Eric entrou aos 15 do segundo tempo e arrumou uma confusão no final aqui, quando o jogo estava 2-1. Ele foi dar um lençol aqui na intermediária e cometeu uma falta boba e levou cartão amarelo. Isso aí cai a nota dele, 4. E a nota do Luiz Zubeldia, o técnico São Paulino? Mais uma vitória importante, ascensão na Série A, classificado na Libertadores, classificado praticamente na Copa do Brasil, quer dizer, vai indo o Zubeldia. Não é fácil você chegar e você ter bons resultados assim em sequência. E ele vai indo e a tendência é aumentar essa sequência de resultados positivos. Nota 7 para ele hoje. E para fechar aqui a nota da arbitragem do Anderson Daronco. Não achei ruim, não. Achei, sabe, a reclamação do Diniz foi muito ruim, a confusão que ele arrumou em cima do Luciano. Foi bem expulso, os cartões na média bem aplicados. Hoje uma nota razoável pro Daronco, hein? Nota 6,5 para ele hoje. Boa arbitragem. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, Pretzel, gabarito já finalizado. Eu vou para o último e rápido intervalo aqui. Na volta, vamos ouvir aí os personagens do jogo, hein? Já, no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, a gente já retorna. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Silvinho. Nós queremos que os paulistanos da periferia e do centro recebam o mesmo tratamento e atenção do poder público. E estamos conseguindo. União Brasil trabalha com políticas concretas que têm melhorado a vida de quem mora na Imboimirim e nos extremos da Zona Norte, Noroeste e Sul. Esses resultados visíveis impactam em como a população da periferia se relaciona com a cidade e com a sua comunidade. Junte-se a nós, feliz a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Olá, eu sou a Maria Giovana, presidente do PDT de Americana. O PDT tem várias frentes de atuação. 2 delas eu considero mais importantes: a saúde e o incentivo à participação das mulheres na política. Você pode e deve fazer parte dessa história conosco. Vem com a gente, filice ao PDT. O PDT. Radoska, uma comédia friamente calculada com Marisa Hort e Tânia Bondezan. Imagine 2 cuidadoras que são capazes das atitudes mais insólitas para manter o seu emprego. Rir ainda é uma das melhores formas de curar enfermidades. Venha se divertir com Marisa Hort e Tânia Bondezan, brilhando nessa peça montada e premiada em mais de 12 países. Radoska, uma comédia friamente calculada no Teatro FAAP. Apoio Cultural, Instituto Bandeirante. Flávia Morando. À frente da Secretaria de Governo e do Fundo Social de Solidariedade, as mulheres do União Brasil estão ajudando a transformar São Bernardo do Campo para melhor. Junto com o prefeito Orlando Morando, São Bernardo virou referência em políticas públicas para a mulher. Quando a mulher participa da política, melhora a qualidade de vida na cidade. E as políticas sociais também melhoram. Venha para a União Brasil. Feliz! União Brasil, força e equilíbrio. Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. O desafio da Previdência é grandioso. Nós atendemos a mais de 40 milhões de brasileiros. Quando assumimos a Previdência, era uma fila quilométrica. Estamos trabalhando para diminuí-la. Estamos diminuindo a taxa de juros dos nossos consignados. Humanizar o atendimento. Esse é o compromisso do PDT. Está ao lado de quem precisa. No mundo
das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só aqui você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Átila Jacomussi. Eu sou o Átila, o seu deputado de Mauá. União Brasil trabalha para mudar a vida das pessoas. É preciso estar presente, ouvindo, integrando as obras e propostas que o povo precisa. Nunca na história de Mauá se viu tanta obra do governo do estado. Sabe por quê? Juntos, União Brasil, comigo e o governo do estado, temos feito a diferença. Feliz é a União Brasil. União Brasil, força e equilíbrio. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 10h45, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Alô, Bruno Milhosa, alô, Paulo do Vale. E aí, vão falar os boleiros, os treinadores, vão falar ou não vão? O Diniz deve falar antes, né, Bruno? Então o Zubeldia deve demorar um pouquinho, Capri. Olha, Capri, teve uma certa confusão na comunicação do Fluminense para entender se ele poderia ou não dar entrevista coletiva, porque o regulamento é diferente do Campeonato Carioca. Diniz vai falar, mas tá demorando um pouquinho ainda, Capri. Vamos aguardar aí. O Zubeldia costuma falar rápido também, né, PDV? Hoje tá demorando mais um pouco, né? É, porque normalmente o São Paulo cede a sala de imprensa primeiro pro visitante, né? Então essa é uma questão que atrasa um pouco a vida do Zubeldia falar também por aqui, viu, Capri? Ô PDV, ninguém aí da direção do São Paulo falou sobre essa questão da paralisação do campeonato? E a informação é de que 5 clubes hoje da Série A são contrários à paralisação. São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Bahia e Vitória. Alguém do São Paulo falou sobre isso. Ontem o Palmeiras, publicamente, através do Anderson Barros, o gerente de futebol, afirmou, não é, que o Palmeiras é contra a paralisação, que é campeonato. Do São Paulo ninguém falou nada? Por enquanto ainda não, Capri. A gente está aqui na Zona Mista justamente monitorando essa situação, mas nenhum dirigente do São Paulo apareceu por aqui. Só através das redes sociais comemorando a vitória no vestiário, mas por enquanto sem posicionamento por parte do clube através dos dirigentes. Bom, vamos aguardar, vamos ver se alguém mas são contra, viu? Também, né? São contra. São Paulo é contra. São Paulo é contra. Hoje, no início da noite, a Liga Forte Futebol lançou um comunicado afirmando que os seus 11 filiados que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, os 11 são favoráveis à paralisação do campeonato. Tem mais 4 aí, então, não é, que também não são da Liga Forte Futebol, mas que também se posicionam favoravelmente. Então nós temos hoje 15 times da Série A que topam parar o campeonato. 5 não. Agora resta saber o que a CBF vai fazer. Não é, porque o Edinaldo, o presidente, está viajando, não está aí, está no exterior, foi embora. E dia 27 tem uma reunião do Conselho Técnico. E é isso, né, o Pretzel? Soa assim como um deboche, né? Você convocar para o dia 27, quando a Liga Forte, nesse comunicado, pede exatamente que as 2 próximas rodadas sejam suspensas, sejam adiadas. Exato. Então, no dia 27, provavelmente já vai ter resolvido uma parte desse problema lá no Rio Grande do Sul, né? Talvez não tenha mais chuva. Ainda vai ter alagamento, certamente. Vai ter alagamento. A água vai demorar para baixar em alguns locais, porque continua chovendo. Mas hoje na área do Beira-Rio, por exemplo, já não tinha mais água. Então é sinal de que algumas coisas estão melhorando em alguns bairros. Não que isso seja a solução, ponto. O gramado do Beira-Rio está com replantio de inverno agora. Ele vai ter que ter um replantio. Isso aí pode demorar. Então não vai ser fácil. Agora, a Conmebol já deu sinal. A Conmebol marcou Inter e Belgrano dia 28. Grêmio e Strongest dia 29. Ah, mas onde é que vai ser? Não sei. Daqui a pouco eles vão ter que definir onde é que vai ser. Por enquanto está marcado para Beira-Rio e para a Arena do Grêmio. Por enquanto. No momento não tem condição de ser lá. Mas a Conmebol marcou as datas. Marcou as datas e os dois times, sabe, como mandatários. Como mandantes, ponto. Aí no dia 4, durante a data FIFA, jogam de novo os jogos atrasados.
O Grêmio vai ao Chile enfrentar o Huachipato e o Inter vai à Bolívia enfrentar o Tomayapo. Os 2 jogos no mesmo dia em horários diferentes, dia 4. Dia 8, que é um sábado, a mesma coisa. Os 2 fazem os jogos atrasados. O Grêmio vai receber o Estudiantes e o Internacional recebe o Delfim. Então a Conmebol já marcou datas e já marcou horários. Falta definir apenas os 2 locais dos jogos de 28 e 29 de maio. A Conmebol é insensível? Pode ser, mas pelo menos ela se posicionou. Ponto. Ela se posicionou. A CBF lava as mãos, não se posiciona, marcou uma reunião para o dia 27, que é uma vergonha, que é o prazo final, né, dos jogos adiados. Então a CBF é uma piada, essa que é a realidade. Eu tenho convicção que não vai parar o campeonato. Essa posição da Liga Forte União dos clubes, ela é uma posição para marcar presença, né, são a favor da paralisação, incluindo Inter e Juventude, que estão na Liga Forte União. Agora, quando você tem Flamengo, Palmeiras e São Paulo contra... isso é muito forte, não adianta. E mais o Bahia e Vitória, pelo futebol do Nordeste, não vai parar, Capri. Não vai parar. Teremos jogos em andamento. Bom, vamos esperar, vamos aguardar para ver os desdobramentos. Tem a impressão que Grêmio e Internacional, essa semana, né, Pretzel, devem anunciar aí... O Inter acaba de anunciar, o Inter anunciou agora à noite que volta aos treinos amanhã. Amanhã, aonde? Amanhã volta aos treinos. Não sei aonde, mas anunciou que volta aos treinos. Em Porto Alegre não vai ser, né? Pois é. Tem que ver Porto se vai Alegre ser lá no ser. CT. É que tem o local da PUC. A PUC tem um campo lá onde se joga o Campeonato Brasileiro Sub-20. É possível treinar lá. Eu não descartaria que os treinos sejam lá. Bom, vamos ver. É isso, não é? Os 2 haviam prometido na semana passada que essa semana voltariam aos treinos e precisam voltar mesmo, porque daqui 2 semanas tem jogo, né? Precisam voltar aos treinos para recuperar aí essa semana, esses 10 dias parado que os times ficaram, né? As 2 equipes ficaram paradas nesses últimos 10 dias, agora precisa recuperar e se preparar para jogo daqui 2 semanas. 10h51. Se tu me permite, enquanto os treinadores não falam, no Twitter oficial do Inter. Nessa segunda, todos os clubes da Liga Forte União na Série A se posicionaram perante o ofício enviado pela CBF. De forma unânime e em bloco, todos são a favor da paralisação imediata do brasileiro até a data de 31 de maio de 24. A paralisação se faz necessária como medida humanitária, consensual e de justiça de competição. Essa é a posição do Inter no seu Twitter oficial. Agora eu quero ver aqui, parece que tem o anúncio também da volta dos treinos. Já eu vejo aqui, mas parece que tem sim, o anúncio da volta dos treinos. Amanhã. Para amanhã, né? Capri. Vamos ver. Diga lá. O Internacional vai treinar no complexo da PUC. Tá aí. É o que disse o Pretzel, Complexo da PUC, né? O Grêmio não anunciou nada, não é, Bruno? Vou pegar aqui, Capri. Vamos ver se o Grêmio anunciou aí, mas deve voltar também. Aliás, cadê o Renato Gaúcho, hein? O Renato tinha ido para o Rio de Janeiro, será que já voltou para Porto Alegre? Ele tá no Rio porque o presidente Guerra pediu que ele deixasse Porto Alegre, já que ele estava num hotel que não tinha água e não tinha luz. Então não tinha sentido ele ficar em Porto Alegre. Então ele voltou para o Rio, onde ele tem lá sua moradia, seu apartamento, e vai retornar aos treinos assim que o Grêmio determinar, né? Na realidade, o Grêmio hoje eu tava lá com o pessoal da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, né, Capri? O Grêmio teve 38 funcionários que perderam tudo. Nossa. 38 funcionários que perderam tudo e o Grêmio tá dando toda a assistência. Isso é duro demais, né? Isso é dilacerante, né? Você imagina. O Grêmio teve, o Internacional certamente também tem um número grande de funcionários afetados por isso. Você tem aí, o presidente do Grêmio falou, não é? São 400 funcionários. É muita gente. E imagina, né? 10% ali que perdeu tudo. Né? Perdeu tudo, não tem mais nada. Aí, tomara que o Grêmio consiga dar uma ajuda aí, estender a mão para esses funcionários e ajudar a colaborar, porque muita gente vai precisar de ajuda, de solidariedade, de compreensão, porque é uma situação extrema mesmo. 10h53. Oi, Pretzel. Não, sou eu, Pusóvio. O Grêmio ainda não definiu um local. Ainda não. O Grêmio está esperando, então, mas deve já nessa terça-feira provavelmente anunciar, porque precisa voltar também rapidamente aos treinos para poder voltar a trabalhar. Ô, PDV, vamos lá então. Eu imagino que vai demorar um pouquinho ainda o Zubeldia, mas eu quero que você nos dê aí os próximos passos. Será que o Lucas volta já
no próximo jogo, que é quinta-feira já pela Libertadores, né? Será que retorna o Lucas? Se uma expectativa dele estar hoje no banco, não esteve. Como é que tá a situação do Lucas, hein? É muito mais hoje, Capri, uma cautela por parte da comissão técnica, né, com receio de perder o Lucas de novo, já que é a terceira vez desde que ele voltou ao São Paulo no ano passado que ele tem a mesma lesão na coxa. Então, eles enxergam que não é necessário, no momento de bom futebol do time, muitas vezes apostar num retorno do Lucas um pouco precoce. Então a situação será reavaliada dia a dia. Inclusive existia a chance do Lucas ser relacionado para a partida de hoje. Num primeiro momento, essa era a sinalização por parte da comissão técnica, o que acabou não acontecendo. Como o jogo de quinta-feira é um jogo em que obviamente é importante, porque o São Paulo briga agora pela liderança do Grupo B da Libertadores, mas não existe uma certa urgência. Então, caso ele não retorne na segunda-feira contra o Cruzeiro, aí é certo que o Lucas estará à disposição do Zubeldia. Mas não está descartada não a volta dele na quinta-feira, pelo menos entre os relacionados. Hoje o Wellington, né, foi quem voltou, uma das surpresas aí dos relacionados. Tomara, vamos ver se o Lucas volta aí para que ele possa estar à disposição do Zubeldia. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Beto Marmo, grande Betão. Então foi ao Morumbi com o papai, com o sobrinho. Então voltando para casa agora, ouvindo o apito final, ouvindo a Bandeirantes. Beto Marmo, um abraço a você. Bom saber que você está de volta depois de uma temporada nos Estados Unidos, né, Betão? Bom retorno aí e parabéns pela vitória do Tricolor em família. A vitória fica sempre muito melhor, não é? 10h55, ô Miliose, e o Fluminense aí? Como é que volta para o Rio de Janeiro o Fluminense depois de uma pancada dessa aí, de uma derrota e zona de rebaixamento para o Flu, Miliose? É isso mesmo, Capri. O Fluminense que tem agora uma sequência complicada porque é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro e olha só, Capri, é o time que mais sofreu gols até aqui no Brasileirão. São 12 gols em 6 jogos apenas. A equipe do Flu que tem agora jogo importante pela Copa Libertadores na quinta-feira contra o Cerro Porteño e aí depois o jogo contra o Juventude foi adiado. Então só volta a campo na outra quarta-feira contra o Sampaio Corrêa na volta da Copa do Brasil e depois pega o Botafogo sábado no Engenhão no dia 25. Então uma sequência dura pro Flu, que tem ainda que garantir a classificação na Copa Libertadores e aí torcer aí por dias melhores do Campeonato Brasileiro, porque a situação é delicada. O Fluminense fecha a rodada com apenas 5 pontos, é o 17º, Capri. Valeu, Miliose. A gente não vai conseguir ouvir o Fernando Diniz. O Guarani já tá na porta aí, já tá cantando o Guarani na porta e aguardando, pedindo passagem, né? Mas a gente vai ouvir certamente Fernando Diniz ao longo da nossa programação, porque tem a impressão que virá reclamação aí do treinador do Fluminense. A gente vai monitorar. Até amanhã. Tchau, Bruno. E explicações, né, Capri? A gente quer ouvir sobre a situação com o Luciano. É claro que esse vai ser assunto também. É claro que a Rádio Bandeirantes vai trazer tudo do que Diniz vai falar aqui no Morumbi. Capri, um abraço. Claro, um abraço. Acho que o Luciano já antecipou aí que ficou muito chateado, né, PDV? E não tem mais relação com o Fernando Diniz, né? O Luciano falou o seguinte, ele disse que acabou a relação. Se ele disse, então acabou de fato. Mas depois o Luciano até colocou panos quentes ali, né? Foi instigado aí a, quem sabe, ter uma conversa de reconciliação com o Diniz, mas num primeiro momento ele disse, bom, se ele falou que acabou de fato, que eu acabei pra ele, então acabou. Então acabou, é isso aí. Tchau, PDV, bom descanso, até amanhã, hein? Valeu, Capri, um abraço a todos. Fernando Diniz. Ouve aí. Só boa noite dele, vai, Bruno. Só pra não dizer que ele não falou aqui no apito final, vai. Até uma atuação melhor do que foi no primeiro tempo, poderia até ter vencido o jogo. Foi mais uma partida que o time saiu na frente, mas não conseguiu sustentar o placar. Aconteceu com o do Bragantino, Bahia, Atlético Mineiro, em alguns jogos nesta temporada. Dá para ter uma correlação desses jogos, você analisa isso de maneira separada, é uma questão emocional. Por que o Fluminense não consegue ter uma consistência dentro do jogo e sustentar esses resultados quando sai na frente e, eventualmente, em alguns momentos, até joga melhor que o adversário? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Fernando Diniz. Muito obrigado. Ao longo da programação da Bandeirantes, o senhor vai falar por aqui. Muito obrigado. Pretzel, até amanhã, hein? Amanhã tem mais.
Um abraço, sempre um prazer imenso, mestre. Um abraço. Muito obrigado. Fiquem conosco porque o Fernando Diniz vai falar na nossa programação amanhã no Nossa Área a partir do meio-dia, assim como o Luiz Ubeldia também vai falar na nossa programação. Eu volto amanhã na programação da Bandeirantes. Vem aí a Voz do Brasil, infelizmente, né? A gente não tem como estender mais, uma pena, porque por força da lei a gente precisa exibir agora a Voz do Brasil na sequência. Mas você vai ter todo o trabalho aí da reportagem Bandeirantes nesta terça-feira na programação da Rádio Bandeirantes. Produção do Bruno Puzóvio com Michel Lopes na mesa de som, Caeme Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos um bom final de segunda-feira, uma excelente semana. Tá só começando essa semana, não é? É só o comecinho dela e vai ter bola rolando barbaridade. Agora a gente vira a chavinha, é Libertadores, é Sul-Americana, semana importantíssima. Tchau, São Paulo! Tchau, Brasil! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia. Alívio nas contas do Rio Grande do Sul. O governo envia ao Congresso o projeto de lei para suspender o pagamento da dívida do Estado por 3 anos, sem cobrança de juros. São 11 bilhões de reais que o governo estadual poderá somar aos mais de 60 bilhões já anunciados pelo governo federal para a reconstrução do Estado. O presidente Lula diz que pretende visitar novamente o Rio Grande do Sul esta semana. Nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé. E vamos falar também sobre segurança nos abrigos que têm recebido os gaúchos. Mais homens da Força Nacional vão reforçar a proteção aos mais vulneráveis. E uma comitiva do Ministério das Mulheres esteve no estado para traçar um protocolo de atenção às necessidades das mulheres afetadas. Também na Voz do Brasil de hoje. As inscrições do Enem deste ano começam no próximo dia 27. Vamos dar todo o cronograma com datas das provas e taxa de inscrição. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse a página voz.gov.br. O presidente Lula está, neste momento, reunido com ministros para tratar de ações no Rio Grande do Sul. O repórter Pablo Mundim está no Planalto e tem as informações. Boa noite, Pablo. Boa noite, Luciano, Mariana. Boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Lula convocou todos os ministros para monitorar o cenário de crise e discutir novas iniciativas para socorrer a população do Rio Grande do Sul. No início da reunião, o presidente detalhou como serão as ações do governo federal nas próximas semanas e meses. Vamos ouvi-lo. Ainda vamos falar de coisas que estamos preparando, porque amanhã nós teremos mais um anúncio para as concessões do benefício das pessoas físicas, o que nós vamos liberar de recursos para ajudar as pessoas, e depois o que nós vamos continuar fazendo, recuperação de estrada, questão de energia, questão de telecomunicação, questão de saúde, questão da educação, questão de portos, aeroportos, ou seja, é uma infinidade de problemas que a gente vai ter que cuidar e que não é uma coisa de curto prazo.
é uma coisa de médio e eu diria até quase longo prazo, porque recuperar aquele estado, sabe, vai ser bastante difícil. É um compromisso nosso em deixar o Rio Grande do Sul como era antes da chuva. Todo o cenário e as ações do governo estão sendo acompanhadas pela sala de situação criada aqui no Palácio do Planalto, além do escritório aberto em Porto Alegre. Até agora já são mais de 60 bilhões de reais determinados pelo governo federal para ajudar o Estado. Mariana e Luciano. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo. As dívidas do Rio Grande do Sul com o governo federal serão suspensas por 3 anos e os juros zerados. A medida, anunciada mais cedo pelo presidente Lula, vai dar um alívio de 11 bilhões de reais para o Estado. O repórter Pablo Mundim, que a gente ouviu agora há pouco ao vivo, também preparou uma reportagem sobre isso. Afetado pelas fortes chuvas e inundações, o Rio Grande do Sul deve ter um alívio de 11 bilhões de reais nos cofres nos próximos 3 anos. O governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que suspende a dívida do Estado por 36 meses com taxa de juros zero, explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento, durante 36 meses. E para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre todo o estoque da dívida pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado. A proposta prevê que o valor economizado deve ser integralmente destinado a um fundo público específico a ser criado pelo Estado para financiar ações de enfrentamento e alívio dos danos. O presidente Lula garantiu que outras ações serão anunciadas até a reconstrução total do Estado. Amanhã eu quero anunciar uma série de medidas para as pessoas físicas. O recurso para que as pessoas que perderam suas coisas, que precisam comprar alguma coisa, receba um recurso da União para que as pessoas possam começar a repor parte daquilo que eles perderam. E também a questão do que pode ser possível ser feito pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério da Previdência, pelo Fundo de Garantia, que nós não vamos descansar enquanto o Rio Grande do Sul não estiver 100% de pé. O projeto de lei complementar já foi enviado ao Congresso e aguarda aprovação. Reportagem Pablo Mundim. E acolhimento para quem perdeu quase tudo. Mais de 700 abrigos temporários estão recebendo as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. E após algumas denúncias de casos de abusos, estão sendo criados abrigos específicos para mulheres e crianças. Neste domingo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, foi até o Estado discutir um protocolo específico para o salvamento e garantia de direito das mulheres. Até agora, o governo federal já disponibilizou mais de 60 bilhões de reais para o Estado. A tragédia já afetou mais de 2 milhões de pessoas. Ao lado dos seus cachorros de estimação, Fofo e Bola, a auxiliar de limpeza Matilde Nascimento, de Porto Alegre, tenta reconstruir a vida e esquecer os momentos de desespero que viveu na última semana. Ela teve que sair de casa às pressas por conta das enchentes e foi acolhida em um abrigo exclusivo para mulheres e crianças. Pesados das perdas que nós tivemos, a vida nossa mais importante, e eu agradeço muito por eles terem dado também atenção para os nossos pets também. Após denúncias de abusos sexuais contra mulheres e crianças nos abrigos comuns, espaços exclusivos para elas, como o que a Matilde está, começaram a ser criados. A ideia é oferecer um local seguro com toda a estrutura necessária para mulheres e seus filhos. Neste domingo, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no Rio Grande do Sul para discutir a situação e propor ações específicas para o atendimento às mulheres afetadas pela tragédia. E novos protocolos devem ser apresentados em breve, segundo a ministra. Ela detalhou os principais pontos de atenção para o cuidado às mulheres neste momento e disse que uma equipe do Ministério vai atuar presencialmente no Estado. O Ministério garantiu, a partir de terça ou quarta-feira, uma equipe que vai estar acompanhando e formando o Comitê Gestor de Crise das Mulheres para poder atender as mulheres, as demandas. Nós precisamos tratar o protocolo de emergência que cuide do processo como um todo, não só único exclusivamente da violência. Qual o papel da saúde, como é que é o salvamento, os indicadores
que tem, principalmente para os casos de violência, para que ela possa ser encaminhada para um abrigamento correto já quando ela é salva. A Força Nacional de Segurança Pública também expandiu as operações no estado para fortalecer a segurança nos abrigos. O efetivo extra, com 300 homens, deve chegar nesta semana. E quem souber de alguma violação de direitos contra mulheres pode acionar o Ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher está com um fluxo específico para receber denúncias de violência contra mulheres no Rio Grande do Sul, que serão encaminhadas ao Ministério Público. O serviço também oferece informações atualizadas sobre abrigos exclusivos para mulheres e crianças. Na ligação pelo telefone, a opção para falar sobre o Rio Grande do Sul é a tecla 7. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Gabriela Noronha. O Bolsa Família também está garantido para os beneficiários do Rio Grande do Sul. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome suspendeu as ações de averiguação e revisão cadastral no estado até dezembro de 2024. A medida adotada faz parte do conjunto de ações de apoio às vítimas das enchentes. Para o ministro Wellington Dias, a prioridade é cuidar das famílias e garantir proteção social. Salvar vidas, garantir o acompanhamento nessa área da ajuda humanitária e assegurar também um reforço para as equipes do programa Busca Ativa, do cadastro de pessoas que estão em abrigos, em uma situação em que perderam a renda, perderam a condição de um pequeno negócio e garantir que essas pessoas sejam analisadas. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. As datas foram divulgadas hoje pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. E quem vai fazer, anota aí. As inscrições devem ser feitas a partir do dia 27 de maio. Foi dada a largada. As inscrições para o Enem começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. O anúncio não pegou a estudante Mariana Coelho Tobias Freitas de surpresa. Desde fevereiro, ela se dedica 12 horas por dia, de segunda a sábado, aos estudos. Esse é meu primeiro ano de cursinho, mas no meu ensino médio eu conciliava a escola com os estudos para o vestibular. A taxa de inscrição no Enem continua R$ 85,00 e o prazo de pagamento vai até o dia 12 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Faltando pouco menos de 6 meses para o exame, a professora de Biologia Ana Clara Oliveira aconselha que os estudantes se organizem para estudar. Primeira coisa, não desesperar. Então a gente ainda está no início do ano, um trabalho eficiente ainda consegue ser desenvolvido. É interessante que esse estudante domine ali a teoria de todos esses conteúdos que são referentes ao Enem, sendo que ele insira na rotina dele simulados do Enem. Então a gente tem muita prova antiga, tanto de primeiro quanto de segunda aplicação, e ele organiza a revisão dele com base nesses conteúdos que ele tem mais dificuldade, com base na taxa de acerto ali dos simulados. Então é sempre importante ele organizar a rotina dele, estudando teoria, fazendo questão via simulado e organizando essa rotina de revisão com base na taxa de acerto e erros. Formado há 13 anos em Direito, o servidor público Igor Frutuoso Paiva já conquistou estabilidade financeira. Agora vai atrás do sonho de se tornar médico. Esse ano eu decidi sentar mesmo, fazer medicina, estudar, me dedicar e focar de fato nesse sonho que é antigo. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O Enem também é a principal maneira de se conseguir uma vaga no ensino superior no Brasil. A nota do exame é usada tanto na seleção de universidades públicas quanto na distribuição de bolsas de estudo em instituições particulares. Reportagem Luana Karen. Aprender desde cedo a lidar com os números e entender como a matemática se aplica no nosso dia a dia. Esse é o objetivo da terceira edição da Olimpíada Mirim de Matemática, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, organização do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Crianças de 7 a 10 anos podem participar do torneio, que já envolveu mais de 7 milhões de estudantes nas edições anteriores. As inscrições já estão abertas e vão até junho.
Incentivar o gosto pela matemática e descobrir novos talentos dos números. Em sua terceira edição, a Olimpíada Mirim de Matemática, OBMEP, já está com as inscrições abertas. A competição científica nacional é voltada para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas. A Débora Menezes, de 9 anos, é aluna do 4º ano e vai participar das Olimpíadas. Ela já competiu no ano passado e ficou com a medalha de ouro entre os alunos da escola em que estuda. A menina conta que aprendeu a gostar dos números. Meu pai, desde que eu era pequena, ele sempre me incentivou a ser uma menina muito chegada à matemática, mas eu nunca consegui. Aí eu fui desenvolvendo essa minha prática na matemática em casa e fui descobrindo que eu gostava. A professora de Débora, Andréia Amaral, explica como funciona a preparação das crianças para as Olimpíadas. Eu sempre trabalho com eles assim, com essas provas que já foram aplicadas, né? Eu sempre tento ver o que eles mais erraram, tento trabalhar assim, coisas do dia a dia deles mesmo que eles gostam. Eles trazem algumas coisas. Ah, tia, eu fui fazer uma compra e eu não consegui entender isso aqui. Aí eu sempre trago, já na aula seguinte, já trago alguma coisa dentro daquilo ali que eles viram. A coordenadora das Olimpíadas, Érica Shaw, explica que a ideia é que as crianças comecem desde cedo a ter proximidade com a matemática. São crianças de 7 a 10 anos. Esse público-alvo dessa Olimpíada Mirim é um público que ainda não tem preconceito com a matéria. Eles abraçam a matemática de uma forma muito